A história começa quando descobrimos um cara chamado Cloud Sirius. Ele é o portador do título de mago de primeira classe, dos quais existem apenas 10 no mundo. Cloud é uma lenda, e dizem que sua magia é poderosa o suficiente para mover as estrelas. Aos 17 anos, ele foi o professor mais jovem já designado para a Academia Real de Magia. Ele tinha um futuro brilhante pela frente, mas um dia ele desapareceu misteriosamente. Em seguida, conhecemos nossa protagonista chamada Pika enquanto ela se prepara para voar. Sua amiga Arya se pergunta se ela está realmente falando sério sobre fazer isso. Ela avisa Pika que ela terá sérios problemas se não conseguir voar e cair dessa altura. Pika não a escuta, e apenas diz à amiga para observar atentamente. Ela comanda para que o ar lhe dê força e lhe conceda liberdade. Ela quer ser livre do chão, e exige que seu cajado voe. Pika pula de um penhasco esperando voar, mas fica horrorizada quando não funciona. Ela cai direto no chão, e Arya não consegue deixar de rir. Ela nunca se cansa de ver Pika cair e dá a ela o crédito por sobreviver. Arya diz que ela deveria se tornar dublê, mas Pika recusa. Ela é muito determinada e declara que se tornará uma maga. Para conseguir isso, ela terá que entrar na Academia Real, onde o lendário Cloud ensinou. Ela promete estudar lá, para se tornar uma maga de primeira classe, assim como Cloud. Arya duvida muito que seja possível, porque Pika não consegue nem usar um único feitiço. Pika está indiferente porque ainda está praticando. Ela faz treinamento de voo todos os dias e nunca desiste. Arya admira sua tenacidade, mas diz que Pika tem mau gosto em heróis. Pika admira Cloud, mas a maioria das pessoas acha que ele está ultrapassado. O que as pessoas sempre mencionam é como a Academia Real foi atacada 2 anos atrás. Monstros temíveis apareceram, e Cloud fugiu como um covarde em vez de proteger os alunos. Pika se recusa a ouvir e diz que ninguém pode dizer a ela quem admirar. Ela diz a Arya para ir embora se tudo o que ela vai fazer é zombar dela. Arya pede desculpas e diz que está apenas preocupada com ela. Arya tem certeza de que Pika vai falhar, então ela diz que ela deveria arrumar um tutor. Infelizmente, Pika tem muitos irmãos, então sua família não tem dinheiro. Ela não pode pagar um tutor, e é por isso que ela tenta se ensinar. Arya diz para ela não se preocupar porque ela é um gênio, e promete ensinar a Pika sua magia de aquário. Sua magia é impressionante, mas Arya só aceita favores como pagamento. Depois disso, Pika decide ignorar as provocações de Arya. Ela está confiante de que pode fazer isso sozinha, e se lembra disso repetidamente. Infelizmente, ela cai no chão de novo, e seu nariz sangra mais uma vez. Falta menos de um ano para o próximo exame, então Pika sabe que ela tem que fazer alguma coisa. Infelizmente, ela nem conhece ninguém que conheça magos. Nesse exato momento, um gato misterioso diz a ela para ficar quieta um pouco para que ele possa tirar uma soneca. Ele diz que se ela quer continuar caindo de cara, então ela deveria fazer isso em outro lugar. Pika fica chocada ao perceber que acabou de ouvir esse gato falar. Ela se pergunta se acabou de aprender magia que a deixa ouvir animais, mas não é o caso. O gato também fica surpreso porque humanos não podem ouvi-lo. A curiosidade de Pika rapidamente se transforma em terror, e ela se pergunta se esse gato é algum tipo de monstro. O gato usa algo chamado magia de Sagitário e a manda voando pelo ar. A dor que ela sente ao cair é um aviso para que ela nunca mais o chame de monstro. O gato revela a ela que ele era um mago humano. Ele foi amaldiçoado a tomar essa forma, mas ainda pode usar um pouco de magia. Era tudo o que Pika precisava ouvir, então ela diz ao gato que quer que ele a ensine. Ela não se importa se ele está preso nessa forma de gato, ela só quer aprender magia. O gato se pergunta se ela é louca, então ela explica que quer entrar na Academia Diana. O gato realmente acha que ela é louca agora porque essa escola é a academia de magia de nível mais alto que existe. Pika já sabe disso, e é por isso que ela precisa da ajuda dele. O gato não vê o que ele ganha com isso, então ele rejeita a ideia. Pika não tem dinheiro, mas diz que fará o que puder. O gato tem um olhar astuto nos olhos, e Pika se pergunta que coisas terríveis ele está planejando. O gato não tem nada de ruim em mente, ele só precisa dela porque outros humanos não conseguem entendê-lo. Ele tem algum plano misterioso, mas não conta a Pika qual é. Em vez disso, ele diz que não pode ficar parado e assistir alguém lutar. Pika não poderia estar mais feliz e se apresenta ao gato. O gato não se preocupa com apresentações formais e diz que eles devem ir para a capital treinar. Quando chegam, o gato não perde tempo. Ele diz à sua nova aluna para levantar o braço e entoar um feitiço. Chama-se Me Dá Uma Cerveja Gelada, então Pika o copia exatamente. O plano do gato funciona perfeitamente, pois uma garçonete próxima ouve Pika. O feitiço era Me Dá Uma Cerveja Gelada, então a garçonete diz que custará 300 moedas de ouro. O gato não bebe uma cerveja há muito tempo, então ele bebe um par. Fica furiosa ao perceber que o gato a enganou.
Ela o sufoca e se pergunta se ele está realmente falando sério em ensiná-la. O gato promete que está, e que só precisava de uma cerveja. Pika o lembra que ela não tem dinheiro, então ele terá que pagar por isso. As garçonetes Jess se referem ao gato como Kitty, então Pika se pergunta se ela é realmente a única pessoa que pode entendê-lo. Jess então o gato pensa que já se divertiu o suficiente. Ele agora planeja dar a Pika uma tarefa impossível para que ele possa fazê-la desistir. Ele diz a ela que ela só precisa fazer uma coisa antes do treinamento deles, e então ele a ensinará magia. Ele a leva à biblioteca real que tem tudo o que eles poderiam precisar. Há até um grimório lendário que não é facilmente encontrado em nenhum outro lugar. É um que concede sabedoria àqueles que o tocam, e é chamado de Livro da Providência. O gato diz a ela que quer que ela use o grimório para que ela possa aprender a libertá-lo de sua maldição. Pika se pergunta onde está o livro, mas o gato diz que está perguntando a ela porque ele não sabe. O trabalho dela será passar por todos os grimórios porque ela eventualmente o encontrará. Pika fica brava de novo porque há milhares de livros aqui. O gato sabe que não será fácil, e é por isso que ele está dando a ela um mês inteiro. Pika fica mortificada e se pergunta se o gato a ajudará. Infelizmente, ele não pode porque no momento em que um não-humano tenta pegar um livro, algo ruim acontece. O livro-mãe que supervisiona a biblioteca o detecta e soa o alarme. Um guarda aparece como sempre, e ele vê que o gato imundo voltou de novo. Esta não é a primeira vez que o gato tenta isso, então ele diz que é hora dele ir. Pika duvida que ela possa encontrar o livro, então o gato lhe deseja sorte em se tornar uma maga por conta própria. Pika não tem outra opção, então ela está determinada a encontrar o livro. Sua busca começa, mas o gato tem certeza de que ela não o encontrará em um mês. Em sua mente, ele pede desculpas por enganá-la assim, mas ter uma aprendiz seria muita dor de cabeça. Ao sair, ele nota um artigo sobre o desaparecimento de Cloud Sirius. Jastan Pika faz um barulho alto, e vemos que ela agora tem um rabo. Ela lê um livro sobre magia de transformação, e ela também foi transformada em gata. Isso é terrível, e ela começa a chorar. O gato diz a ela para ter cuidado porque alguns grimórios têm magia que ativa quando você os abre. O caos então se instala enquanto Pika atravessa vários livros. Ela ativa todos os tipos de magia, e percebe que grimórios são realmente assustadores. O gato realmente sente pena dela, e duvida que ela dure mais de 3 dias. Infelizmente para ele, ele está muito enganado. Apesar do que o gato pensou, Pika continuou indo à biblioteca todos os dias. Um dia, o gato se pergunta o que Pika está fazendo. Ela explica que está estudando ruínas antigas, e o gato se pergunta por quê. Ele a lembra que ela deveria estar procurando o livro, mas ela diz que isso faz parte. O Livro da Providência é um grimório lendário, então pode estar escrito em uma língua antiga. Ela terá que ser capaz de lê-lo, então ela está estudando. O gato está realmente impressionado com ela porque ela está mostrando grande perspicácia. Ele não esperava que ela fosse tão estudiosa, e ela diz que também não. Ela nem gostava de ler antes, mas quanto mais lia, mais interessada ficava. Ela aprendeu muito até agora, e ela conta animadamente tudo ao gato. Ele solta um longo suspiro porque só agora percebe que a subestimou. Infelizmente, não há como voltar atrás, e ela está sem tempo. Ele lhe deu um mês inteiro, e acabou de terminar. Pika implora a ele para lhe dar um pouco mais de tempo, mas ele diz que não fará diferença. Ela continua a defender seu caso, e diz que realmente quer ir para a Academia de Ana. O gato se pergunta por que ela quer ir para lá, e ela explica que quer se tornar uma maga de primeira classe, assim como Cloud. O gato despreza ouvir esse nome, e aponta que as pessoas chamam Cloud de covarde. Pika não se importa, porque ela não acredita nesse boato. Isso porque ela sabe como Cloud realmente é. Ela revela que quando a cidade foi atacada 2 anos atrás, ela estava lá. Ela foi pega no meio, e as pessoas ao redor dela caíram, foram atrás de outra. Ela pensou que sua vida ia acabar, e começou a perder a esperança. Foi quando Cloud apareceu e salvou sua vida. Ele disse a ela que ela era forte, e que ela se saiu bem por ficar viva. Cloud a protegeu, então ela tem certeza de que ele nunca fugiria. Por causa daquele dia, ela quer se tornar uma maga forte como ele. Uma pessoa que pode arriscar a vida para proteger os outros. O gato não entende por que ela quer isso, e se pergunta o que ela ganharia protegendo os outros. Pika fica decepcionada ao perceber que sua professora é uma pessoa meio lixo. Ele diz que deveriam parar por aqui porque tentar continuar é apenas uma perda de tempo. Pika tenta detê-lo, mas ele já tomou sua decisão. Em seu desespero, Pika consegue perceber algo. O livro-mãe no centro da biblioteca parece ter algum texto escondido em sua capa. O gato fica intrigado, e Pika explica que são as runas antigas sobre as quais ela estava aprendendo. Ela consegue traduzir o texto, e ele simplesmente diz o convocador. Dizer essas palavras faz o livro se abrir. Isso revela uma passagem secreta misteriosa.
e o gato determina que o livro da providência deve estar lá dentro. Pica entra sem hesitar, e fica maravilhada com o quão bonito é por dentro. O gato determina que alguém deve ter usado magia para criar este espaço extradimensional. Eles devem estar armazenando livros proibidos e grimórios de nível de tesouro nacional. Ele diz que é uma boa chance de o livro da providência estar aqui, e eles ouvem uma voz aterrorizante. A voz diz que é o livro da providência, e acaba sendo uma runa. Pike fica chocada ao ouvir que pode falar, e de alguma forma até sabe seu nome. Ela se pergunta como isso é possível, então ele explica que é onisciente. Pica não perde tempo, e se pergunta se o livro sabe como remover a maldição do gato. O livro diz que é claro que sabe, e o gato está sob uma maldição kármica. Ao contrário de uma maldição de transformação comum, a maldição kármica transfere a carne para outro ser. Seu corpo desaparece, e apenas sua alma permanece. Isso são notícias terríveis, então Pica se pergunta como eles podem recuperar o corpo dele. O livro revela que há apenas uma maneira. Pica deve usar a magia de renascimento que ela possui. Pica fica chocada novamente porque ela não tem ideia do que ele está falando. O livro se pergunta se ela já notou que suas feridas curam muito rapidamente. Pica pensa em todo o tempo que ela se machucou, e percebe que ele está certo. Ele explica que seu corpo se cura rapidamente por causa da magia, e ela simplesmente falhou em perceber que comanda um poder especial. Pica fica encantada ao ouvir isso, e o gato não acredita que resolver seu problema foi tão fácil. Esta é sua oportunidade de finalmente se livrar de sua maldição. Pica mal pode esperar para ser mais como Cloud, então ela pergunta como usar a magia. O livro revela que ela deve injetar sua magia no gato. Pica não sabe como fazer isso, então o livro explica que ela tem que beijá-lo. Ela fica horrorizada pois nunca beijou ninguém antes. Pica fica muito tímida e diz que não pode beijar alguém que não seja seu namorado nos lábios. Nisso o livro aponta que ele não disse nada sobre beijá-lo nos lábios. Isso realmente pega Pica de surpresa, e ela se pergunta o que ele poderia querer dizer. As coisas então tomam um rumo bem sombrio quando ele revela que ela tem que beijá-lo no bumbum. O gato diz que eles vão passar longe dessa solução, mas o livro continua explicando. Fazer isso garante que a magia seja absorvida rapidamente. Nossos heróis definitivamente não estão afim desse método, e Pica tem certeza de que deve haver outro jeito. Nisso, um guarda aparece, e Pica tenta se desculpar por invadir. O guarda surpreendentemente desmaia, e ele diz aos nossos heróis para correrem. Eles precisam se apressar, porque a biblioteca está sob ataque. Damos uma olhada no culpado, e vemos que ele é aterrador. Nisso, uma fera feroz sai do portal. O gato explica que é um Arthris, e é uma das bestas místicas que os cultistas usam. Os cultistas supostamente foram suprimidos pelos militares após o ataque deles, então o gato assume que deve ter sobrado um grupo de fugitivos. Isso é muito ruim porque fica claro que eles estão atrás dos livros proibidos. Nossos heróis correm para salvar suas vidas, e o gato diz que eles só precisam sobreviver. O exército provavelmente está a caminho da capital real, então eles só precisam continuar correndo. Isso se prova mais fácil de dizer do que fazer, pois eles precisam desviar dos poderosos ataques da criatura. Fica claro que eles não conseguirão se livrar dela, então o gato tem uma ideia. Ele diz para Pica ficar para trás e lutar contra a besta, e ele deixará tudo com ela. Pica fica furiosa ao apontar que o plano dele deveria ser o contrário. Ele diz que não pode fazer nada porque ele é apenas um gatinho fraco. Os dois discutem sobre quem é o mais fraco, então o gato tem outra ideia. Se ele se tornar humano, seu poder aumentará em várias ordens de magnitude. A única maneira de saírem disso é se Pica quebrar a maldição dele. Ela fica horrorizada com essa realidade, mas ele aponta que suas vidas estão prestes a acabar. O tempo está acabando, mas Pica diz que prefere perder a vida. O gato realmente vira o jogo contra ela, pois ele determina que essa é a verdadeira extensão de sua determinação. Toda a conversa dela sobre fazer qualquer coisa para atingir seu objetivo acabou não sendo nada. Pica não pode deixar sua determinação ser questionada, então ela vai atrás do gato. Infelizmente, o monstro a encontra e libera um poder aterrorizante. Pica só consegue ficar paralisada, percebendo que não vai sobreviver. Este é o último momento dela na Terra, e ela se arrepende de ter dito que preferia ter sua vida encerrada. O ataque está prestes a consumi-la, mas um homem misterioso surge do nada para bloqueá-lo. Na verdade é o gato que retornou, e ele usa um feitiço de redemoinho. Isso lhes dá um pouco de tempo, e Pica não acredita no que vê. O ataque aterrorizante é avassalador, então ele diz a Pica para fugir. Ela não quer que ele se sacrifique, mas é exatamente isso que ele está planejando fazer. Ele usa magia para empurrá-la para a segurança, e se despede de sua aprendiz. Pica fica coberta de lágrimas ao perceber que não havia como ela proteger as pessoas. No final, ela está apenas sendo resgatada como sempre. Antes de se afundar mais, Pica se lembra de sua promessa de se tornar uma maga forte. Ela recupera a confiança e volta para as chamas.
Lá ela encontra o gato inconsciente e o pega nos braços. Ela sabe que é inexperiente e não há como ela derrotar essa besta. No entanto, isso não a impedirá de fazer o que puder. Pika beija o gato e ele se transforma de volta em humano. Seu imenso poder retorna a ele, e ele se pergunta quem esse vira-lata está latindo. Ele facilmente dispersa todo o ataque e aponta que não está em seu corpo humano há 2 anos. Pika fica chocada ao perceber que o gato era Cloud o tempo todo. Cloud parte para o ataque agora com um grande ataque mágico. Ele cria o arco de gelo e usa o ataque chamado Flecha de Gelo. Cloud dispara a flecha contra a besta e ela cobre completamente de gelo. O gelo se estilhaça em centenas de pedaços e o monstro é derrotado. A pessoa por trás do ataque claramente não quer nada com isso, então ela vai embora. Cloud não sente mais nenhum poder mágico, então ele determina que os cultistas não estão mais aqui. Pika está em choque total e ela não acredita que sua professora era Cloud. Cloud achou que ela teria descoberto antes, mas ela nunca pensou que ele seria um idiota. Cloud diz para ela não se decepcionar com uma versão idolizada dele, porque ele é apenas quem ele é. Pika diz que ele não é nada legal, mas ela não pode deixar de pensar em quão heróico ele foi. Ele parou o monstro e a salvou como fez naquela época. Cloud só piora sua reputação, pois diz que não precisa mais dela agora que recuperou seu corpo. O acordo deles acabou, mas Pika aponta que ele ainda tem que ensiná-la magia. Infelizmente para ele, ele volta a ser um gato por algum motivo. Pika vira o jogo contra ele desta vez, pois ela se lembra que ele disse que não precisava mais dela. O acordo deles acabou, então ela o deixa para trás como um gato. Desta vez ele implora para ela parar e diz que eles estão ligados pelo destino. Eles começam a gritar um com o outro e Cloud culpa o livro da providência. Eles fizeram o que ele disse, mas ele não disse nada sobre ele voltar a ser um gato. O livro simplesmente explica que Pika não tem nível suficiente. A única maneira de a maldição ser completamente desfeita é se eles estiverem no mesmo nível. Cloud percebe que isso significa que ele terá que treinar Pika para se tornar uma maga de primeira classe como ele. Pika não acredita, e Cloud diz que seus interesses se alinham. Pika se lembra de como Arya a menosprezou, e ela começa a se perguntar se realmente pode se tornar uma maga de primeira classe. Cloud está do lado dela agora, e diz que ele terá que transformá-la em uma. De agora em diante, ele quer que ela o chame de professor. Ele vai falar com o reitor da escola, para que ele possa recuperar seu emprego. Ele declara que realmente se tornará o professor de Pika, então é melhor ela estar pronta para os próximos 3 anos. Isso é tudo que Pika sempre quis, então ela se pergunta se isso é algum tipo de sonho. Uma noite, Pika tem um sonho com Cloud. Ele diz que precisa da ajuda dela e quer que ela beije o bumbum dele. Ela acorda do pesadelo terrível e Cloud grita para ela acordar logo. O treinamento mágico de Pika começa e Cloud se pergunta se ela sabe o que é mais importante na magia. Pika acredita que é a vontade de sonhar, mas essa resposta está terrivelmente errada. A resposta real é a afinidade mágica de uma pessoa. É simplesmente o tipo de magia com que você nasce. A razão pela qual é tão importante é porque é difícil adquirir qualquer magia que não seja o tipo ao qual você está atribuído. Por exemplo, se Pika não tiver afinidade com magia de voo, então ela não tem esperança de sair do chão. É por isso que ela não consegue voar. Então Cloud explica que a magia de voo é atribuída a Sagitário e Áries. Pika diz que é virgem, então ela se pergunta qual atribuição mágica ela tem. Cloud diz a ela para se acalmar e explica que seu tipo é determinado por 12 constelações zodiacais. Virgem está associado a Deméter, a deusa da fertilidade. Isso se conecta à magia de plantas, então Pika pode criar vegetação em qualquer lugar e em todos os lugares. Pika adora isso, e se pergunta se é por isso que ela pode usar magia de renascimento. Cloud diz que não, porque esse é um tipo especial de magia, e tal magia existe para qualquer atributo. Pika fica animada ao imaginar que pode melhorá-la praticando muito. Cloud diz para ela não se preocupar com isso agora e apenas esquecer. A habilidade se torna ainda mais misteriosa quando Cloud diz para ela não contar a ninguém sobre isso. É hora de trabalhar em sua magia de virgem, então ele diz a Pika para fazer algumas mudas próximas crescerem. Ele instrui ela a usar sua varinha, pois varinhas funcionam focando a magia em seu corpo em um único ponto. O encantamento é um interruptor para ativar a magia, e Pika terá que imaginar as mudas crescendo para que funcione. Quanto mais vívida for sua imagem mental, mais forte será a magia. Pika recita o encantamento e se esforça para imaginar as mudas crescendo. Ela libera, o feitiço anima e se surpreende quando consegue. Pika perde a cabeça de excitação e se pergunta por que Cloud não está comemorando. Cloud aponta que ativar a magia é apenas o primeiro passo. É como andar de bicicleta com rodinhas, então não adianta ficar animada. Ele precisa que Pika desfaça sua maldição, então ele tem que transformá-la em uma maga de primeira classe.
Pika pensa em quão sem coração ele é, porque esta foi a primeira vez que ela usou magia. É um grande marco para ela, e ela gostaria de ter sido elogiada. Ela pensa em quando ele disse que ela era forte, mas rapidamente se detém. Ela se despede de seu primeiro amor, porque agora está dedicando sua vida ao estudo da magia. Cloud se pergunta se ela se lembrou de parar a magia, e vemos que ela esqueceu. A magia sai de controle e leva Pika para o ar. Depois de um dia de treinamento, Cloud percebe que subestimou Pika. Nunca em toda a sua carreira de professor ele teve uma aluna tão ruim em controlar magia. Após várias horas de mais treinamento, Pika começa a se perguntar se ela simplesmente não tem talento. Ela diz para esquecer de se tornar uma maga de primeira classe, porque ela pode nem conseguir passar no exame. Jasta e o irmão de Pika dizem que seus pais estão chamando por ela. As finanças da família estão em apuros, então eles precisam da ajuda dela. Sua mãe caiu de uma escada, então ela não pode colher as frutas da fazenda. Ela precisa que Pika faça isso sozinha, então Pika tenta lembrá-la que ela tem que se preparar para os exames. Felizmente, Cloud tem a solução, pois ele diz a Pika que ela deve tentar colher as frutas usando magia. Pika diz que seria impossível, mas Cloud a lembra que ela precisará do dinheiro. Ela não poderá pagar as taxas de inscrição se não tiver renda. Cloud anuncia que, pela metade do ano até o exame, Pika usará sua magia para fazer todo o trabalho da fazenda. Ela não fará nenhum outro tipo de treinamento, então Pika se pergunta se isso realmente ajudará. Cloud explica que essa resposta depende inteiramente dela. Pika está pronta para tentar, mas ela não quer ser culpada se algo der errado. Ela usa Anima novamente, e desta vez a árvore cresce tão rápido que parece um ataque. Aquilo foi muito agressivo, mas Pika podia dizer que foi melhor do que antes. Ela se pergunta por quê, então Cloud explica o que aconteceu. Ele a lembra que a força da magia é afetada pela sua capacidade de imaginá-la. Pika ajuda na fazenda desde pequena, então é mais fácil para ela imaginar cada pequeno detalhe. Ela pode facilmente imaginar a altura das árvores, como os galhos crescem e até como as frutas se sentem em sua mão. Cloud diz que ajudará comendo todas as frutas que ela estragar. Pika não fica impressionada e se pergunta se era isso que ele queria desde o início. A vida de Pika como agricultora começa com a colheita de laranjas no inverno. As que eles cultivam são uma variedade doce sem sementes que é muito agradável. Quando a primavera chega, é hora dela começar a podar. Ela deve aparar galhos supérfluos para melhorar a exposição ao sol e a circulação de ar. Nesta estação, em vez de usar tesouras, Pika usa magia para mudar o comprimento dos galhos. Outras coisas que ela tem que fazer incluem lidar com pássaros e insetos. As coisas também ficam bem difíceis quando ela tem que lidar com o mau tempo. Pika fica exausta todos os dias, mas quanto mais esforço é feito, mais deliciosas as laranjas se tornam. Após meio ano de treinamento, Pika finalmente chega aos dias que antecedem o exame. Pika é uma fera absoluta agora quando usa seu feitiço Anima e demonstra controle magistral. Ela pode até comandar os galhos para cortar laranjas de outros galhos. Pika conseguiu alcançar seu objetivo e completou a colheita. Sua mãe diz que ela é uma agricultora profissional agora, e Pika jura cultivar as melhores laranjas do mundo. Ela se detém, porém, lembrando que seu verdadeiro objetivo é se tornar uma maga. Ela só tem trabalhado na fazenda nos últimos 6 meses, então ela se pergunta se realmente conseguirá. Ela só sabe usar um tipo de magia, e pergunta a Cloud se isso será suficiente para ela entrar. Cloud não tem ideia, pois os exames de entrada de Diana são diferentes a cada vez. Apenas uma em cada 10 pessoas consegue entrar, e é uma questão de sorte. A Arya é uma chata como sempre, e diz que a Pika nunca vai entrar. Ela só sabe fazer mato crescer, então a Arya diz para ela desistir. A Pika manda ela calar a boca, e que mal pode esperar para rir quando entrar, e a Arya não. No fundo, a Pika não tem certeza se consegue fazer isso sozinha. Ela tá muito nervosa, e até a mochila parece mais pesada que o normal. A Pika entra numa carruagem e vai para a academia Diana. Ela fica ainda mais nervosa porque todo mundo aqui é rival. Todos estão tentando entrar na escola, e todos parecem muito fortes. A Arya nunca teve falta de confiança, pois acha que é a número 1 aqui e não tem com o que se preocupar. A viagem está demorando bastante, então eles começam a se perguntar por quê. Diana fica na capital, mas por algum motivo eles estão nas montanhas. Nesse momento, umas pedras caindo quase destroem a carruagem deles. Algumas pedras se juntam para formar um golem aterrorizante, e ele começa a atacar. O Cloud revela que estava escondido na bolsa da Pika, e ela não acredita que ele veio junto. Ele explica que essa coisa é um golem, o que significa que é uma boneca de terra controlada por magos. Alguém está manipulando das sombras? Então a Pika se pergunta se são os cultistas de novo. O Cloud acredita que sim, e determina que eles estão atrás dos alunos. A Arya não tem um pingo de medo, pois confronta a besta gigante. Ela diz que eles têm um exame para ir,
então ele deveria ler a situação e sumir. Ela usa sua magia de aquário para criar um canhão d'água. É um feitiço incrivelmente poderoso e esmaga o golem em centenas de pedaços. A Pika fica maravilhada, e o Cloud explica que Aquário é capaz de dar forma à água e canalizar suas habilidades. É muito versátil, mas exige imenso poder mágico e conhecimento. No entanto, o Cloud revela que ele tem suas fraquezas. Todos ficam chocados quando o Golem se reconstrói, e a Pika diz que essa coisa é indestrutível. O Cloud então lembra a Pika que ela leu sobre golems na biblioteca. Ela se lembra que ele sempre tem um núcleo que funciona como coração. A Pika consegue encontrá-lo e percebe que é a pedra com alguma escrita. De acordo com o que ela leu, o mago imbai o golem com vida ao inscrever a palavra Emith no núcleo. Apagando a primeira letra, ele destruirá o golem. A Pika diz que precisa contar isso para a Arya, mas o Cloud se pergunta por quê. Ela só estaria jogando toda a responsabilidade nela, e ele lembra a Pika que ela treinou nos últimos 6 meses. Ela trabalhou muito duro, então é por isso que ela vai derrotar o golem sozinha. A Pika não acredita que consegue, então o Cloud diz para ela olhar como a amiga dela está lutando sozinha. Ele lembra a Pika que ela quer se tornar uma maga, e a encoraja a lembrar o porquê. A Pika se reinspira ao lembrar seu propósito. Ela usa Anima sem hesitar, e seus galhos resgatam a Arya. A Arya não acredita que foi realmente a magia da Pika, mas a Pika não acabou. A Pika percebe que o Cloud estava certo sobre ela só estar com medo. As pernas dela tremem feito loucas, mas ela ainda diz para Arya que sabe a fraqueza do golem. Ela quer ajudar, então pergunta se pode se juntar à luta. A Arya aponta o quão assustada a Pika está, então ela se pergunta por que ela está se forçando a fazer isso. A Pika admite que está tão assustada que o coração dela vai explodir. No entanto, ela quer se tornar uma maga que possa proteger as pessoas ao redor dela. A Arya concorda em lutar juntas, então ela se pergunta qual é o plano. A Pika explica que há uma escrita no núcleo do golem, e elas só precisam apagar a primeira letra. Ela diz para a Arya quebrar de novo para ela poder apagar, mas a Arya tem mais notícias. Ela não tem mais poder mágico para lançar nada grande. As duas são empurradas para trás, então o golem mira os outros alunos. Isso está ficando muito ruim, pois a besta usa uma rocha gigante para bloquear a saída delas. Um cara implora por ajuda, então a Pika diz que vai parar o golem. Ela joga um monte de sementes no chão e os anima para fazê-las crescer. A Pika consegue segurar o golem no lugar, e a Arya só pode se perguntar que tipo de magia é essa. Ela achou que a Pika estava só plantando o tempo todo, mas o Cloud sabe o que realmente aconteceu. Trabalhando aquele pomar enorme sozinha todos os dias, a Pika desenvolveu resistência e controle sobre a magia. Ela também focou em apenas um tipo de magia, então conseguiu dominá-la em pouco tempo. O Cloud chama a Pika de boba porque ela nem conhece suas próprias capacidades. A Arya não acredita que a Pika tá tão séria agora, e ela odeia isso. A Pika deveria ser a desajeitada que não é recompensada por seus esforços. A Pika então fica chocada quando o golem se quebra para se libertar. Ela rapidamente percebe, porém, que é exatamente o que ela queria. Seu núcleo está exposto, então a Pika usa a Anima de novo para criar um ataque gigante. Ela não tem muita magia sobrando, então tem que fazer algo acontecer agora. O golem vê o que ela está fazendo, então lança um monte de pedras nela. A Pika tem que usar todo o seu foco para se proteger, então ela está muito encurralada para revidar. Ela considera aguentar até o golem ficar sem pedras, mas sua Anima vai acabar primeiro. As coisas estão ficando bem ruins e ela não vai sobreviver se isso continuar. Felizmente a Arya entra para ajudar a proteger a amiga. Ela não quer que a Pika ganhe isso sozinha, mas mais importante, ela prepara o palco para ela. A Arya diz para Pika que é melhor ela ganhar agora ou ela vai ficar chateada. A Pika se prepara porque terá que acabar com essa luta no instante em que a barreira de água cair. Ela cronometra perfeitamente enrolando suas vinhas e puxando-as para trás como um chicote. Ela as lança para frente e corta a letra E do núcleo do golem. O golem se desintegra em pedaços e todos celebram a vitória. A Arya se pergunta quando a Pika ficou tão forte, mas a Pika diz que foi tudo graças ao apoio dela. Quanto a ela mesma, ela diz que só teve sorte. Animada, uma voz declara que você não pode derrotar um golem só com sorte. Esse cara sabe o nome da Pika, então ela exige saber quem ele é. Fica claro que ele foi quem controlou o golem, então ela assume que ele é um cara mau. O Cloud explica que esse cara é o vice-diretor e se apresenta como Justiça Libra. Ele revela que isso conclui o exame surpresa. Os outros alunos estão furiosos e dizem que se soubessem que era um teste, teriam se juntado à luta. Justice explica que esse era o ponto do exame surpresa. Ele lembra a todos que a magia pode ser boa ou má dependendo de quem a empunha. Na Academia Diana, eles valorizam a qualidade daqueles com almas saudáveis.
Ele se deu a liberdade de observar suas aptidões sem aviso porque queria ver como reagiriam a ameaças reais. Eles fugiriam para salvar suas vidas, fariam uso total de sua magia ou ajudariam os outros. Mais importante, ele queria saber se eles confrontariam o perigo. Ele determinou que, embora a Arya possa ser imprudente, ela também foi rápida em tomar a iniciativa. Quanto a Pika, ela carece de variedade em sua magia, mas tem a coragem de agir pelo bem dos outros. Em reconhecimento por derrotarem o Golem, eles são considerados aprovados na sessão prática do exame. A Pika não acredita o quão longe ela chegou, e fica sem palavras. Os outros alunos não são escolhidos, então Justice espera que usem isso como motivação. Quanto a Arya e Pika, ele diz que as verá na Academia de Ana. A Arya acabou de passar, mas algo ainda a incomoda. Ela é muito competitiva, então determina que terá que treinar mais. A Pika, enquanto isso, se pergunta se está sonhando. Como sempre, o Cloud a mantém com os pés no chão, lembrando que esta é apenas a linha de partida. A Pika odeia como ele é sempre um estraga-prazer, mas lembra que é assim que ele é. Ela se surpreende, porém, quando o Cloud a elogia por se manter firme e lutar bem. A Pika fica imediatamente envergonhada porque imaginou o Cloud em sua mente. Ela acabou de receber um pouquinho de elogio de uma pessoa tão pouco séria e não consegue entender por que isso a deixou tão feliz. A Pika se lembra que não teria chegado tão longe sem a ajuda dele. Ela é muito grata e pensa em como Cloud pode realmente ser uma pessoa incrível. Na Academia de Ana, o diretor recebe uma mensagem urgente. Cloud está desaparecido há um tempo, mas eles acabaram de receber uma mensagem dele. A presidente fica feliz porque isso significa que seu juramento de aprendiz está realmente vivo. Mais tarde, aprendemos sobre a Árvore do Mundo do Chapéu de Bruxa. É um dos pontos turísticos do Reino Aradia, e tem 1000 anos, com 900 metros de altura. Além do túnel que atravessa fica a Academia Real de Magia de Ana. Foi estabelecida pela bruxa fundadora Selene há 1000 anos, e agora tem mais de 600 alunos. A Pika chega à escola e fica absolutamente maravilhada. Ela não acredita que está realmente em Diana, e tudo no lugar é deslumbrante. Todos aqui são tão elegantes e distintos, e faz sentido, porque esta escola é incrivelmente prestigiosa. A Pekka então nota o quão fofos são os uniformes, e percebe que está usando o mesmo. O Cloud diz para ela se acalmar porque a empolgação dela a faz parecer boba. O Cloud a lembra que ela tem que chamar o Professor Cloud, e ninguém pode saber que ela é a aprendiz dele. A Pika concorda e se pergunta se também é segredo que ele se transforma num gatinho fofo. O Cloud diz que obviamente também é segredo, então a Pika diz para ele ter cuidado para não gastar toda a magia e virar gato de novo. Ela também não gosta quando isso acontece, e o lembra que teve que beijar a bunda dele de novo para ele se transformar hoje de manhã. É incrivelmente embaraçoso para ela, mesmo sabendo que é a única maneira de ele voltar à forma humana. O Cloud admite que é embaraçoso para ele também e se sente mal por ela ter que fazer isso. No entanto, ele aponta que não pode ensinar como gato, então eles só precisam cooperar. O objetivo deles é o mesmo, que é transformar a Pika numa maga de primeira classe. A Pika não está muito convencida e sente que está sendo enganada por um homem suspeito. Nesse momento, o Cloud menciona que vai falar com a diretora sobre o coven dela. A Pika não sabe o que é um coven, e o Cloud fica surpreso que ela não saiba, já que está frequentando uma escola de magia. A Pika diz que veio de uma escola normal, então nunca aprendeu essas coisas. Antes que o Cloud possa explicar, eles são cumprimentados pela própria diretora. O nome dela é Jean, e ela está surpresa que Cloud já esteja fazendo amigos com os alunos. O Cloud a cumprimenta formalmente, e a Pika nota que é a primeira vez que ela o vê tão formal. Jean diz a Cloud que a escola inteira está falando sobre o retorno dele, principalmente pessoas falando mal dele. Jenny diz que não quer causar confusão entre os alunos, então pede a Cloud para esperar no escritório dela até os covens serem anunciados. Cloud menciona que tem uma pergunta sobre os covens, então eles vão juntos. Ele diz para Pika ficar longe de problemas, e os dois saem. Enquanto se afastam, a Pika se pergunta se aqueles dois são realmente amigos. Assim que ficam sozinhas, Jean abandona toda a formalidade e exige saber onde o Cloud esteve nos últimos 2 anos. Ela diz com raiva para o seu aprendiz não fugir de novo. E fica muito claro que Jean era na verdade a professora do Cloud. O Cloud elogia a aparência dela e tenta ser galanteador, mas Jean não tá nem aí. Ela o lembra que só deu o emprego de volta a ele por bondade. O Cloud é grato, e a Pika, observando a distância, agora se pergunta se eles realmente não são amigos afinal. A Pika percebe que ainda não sabe o que é um coven, então se pergunta o que fazer. Nesse momento ela ouve uma voz gritando por socorro, e descobre uma garota que de alguma forma ficou presa dentro de uma parede. A garota explica que escorregou e caiu e acabou aqui. A Pika fica completamente confusa porque nem sabia que isso era possível. Ela tenta ajudar puxando os braços da garota, mas ela não sai.
A Pika eventualmente consegue salvá-la, e a garota é muito grata. Ela chama a Pika de sua salvadora, e a Pika não pode deixar de notar que essa garota é absolutamente linda. A garota se apresenta como Law, e a Pika se apresenta de volta. A Law revela que também é estudante do primeiro ano, o que surpreende a Pika porque ela parece muito mais velha. Elas se dão bem imediatamente, e a Law espera que acabem no mesmo Coven. Isso dá a Pika a oportunidade perfeita de descobrir o que é um Coven de verdade. Ela admite que veio de uma escola normal, então não tem ideia. Law explica que um Coven é basicamente uma turma indiana. Cada Coven é composto por 12 alunos e um professor, e eles passam 3 anos estudando, comendo e vivendo juntos. Pika percebe o quão importante isso é porque ela estará com essas mesmas pessoas pelos próximos 3 anos. Lu está indiana desde o ensino fundamental, então ela garante a Pika que todo mundo aqui é gentil e diligente. Pika fica aliviada ao ouvir isso, e pensa em como, quando Cloud disse que cuidaria do Coven dela, ele deve ter querido dizer que a colocaria na turma dele. A lista dos Covens está prestes a ser anunciada, então Lois sugere que elas vão verificar os murais, e Pika segue feliz. No caminho, Pika acidentalmente esbarra em um estudante, e ela pede desculpas imediatamente. O rapaz gentilmente pega a mão dela e pergunta se ela se machucou antes de insistir em dar uma boa olhada nela. Pika fica nervosa e diz que está bem. O rapaz diz graças a Deus, porque se alguém tão bonita quanto ela se machucasse, seria uma coisa terrível. Pika quase derrete ao ouvir a si mesma ser chamada de bonita. Nesse exato momento, o rapaz volta sua atenção para Law e diz que ela é tão linda quanto uma deusa também. Pika imediatamente percebe que esse cara é só um paquerador. Ele se apresenta como Libra e diz a Law que eles deveriam conversar de novo mais tarde. Ele então pega um lenço e diz à garota que ela o deixou cair. Pika observa incrédula porque aquela garota não deixou cair nada. Pika está enojada e se pergunta o que há de errado com ele. Lu diz a ela que o nome dele é Libra e que ele é filho do vice-diretor. Pika não acredita que o vice-diretor, que é tão intimidador, tenha um filho assim. Libra admite que mentiu sobre o lenço, e ele só queria ter um motivo para falar com a garota. Ele estende a mão e toca a mão dela, mas a garota o agarra e ameaça esmagar a cabeça dele. Pika se assusta, e Law revela que este é na verdade um cara chamado Castor. Castor está furioso, não porque Libra pensou que ele era uma garota, mas porque ele o tocou com suas mãos sujas. Ele é obcecado por limpeza, e diz a Libra que ele vai acabar com a vida dele por tocá-lo. Libra acha isso divertido e diz que Caster terá que se desculpar por chamá-lo de sujo. Assim que a situação está prestes a escalar, uma voz imponente diz a eles para pararem de brigar. Todos olham para cima e ficam chocados ao ver uma garota descendo de um lustre. Ela é incrivelmente atlética com um corpo musculoso e faz uma entrada deslumbrante. Ela diz aos rapazes que brigar é ruim porque eles estão chamando a atenção de todos. O problema real dela é que ninguém deveria roubar os holofotes dela. Libra a reconhece como Leo Regulus e ele se diverte com a entrada dramática dela. Ele se pergunta por que ela veio de lá de cima, e ela simplesmente explica que foi para chamar atenção. Castor não fica impressionado nem um pouco, e diz a ela para sumir porque ela está apenas atrapalhando ele. Leo diz que se eles insistirem em brigar, ela terá que impedi-los à força, e ambos os rapazes parecem prontos para enfrentá-la. Law, enquanto isso, está calmamente se perguntando o que tem pro almoço, mas Pika está completamente sobrecarregada. Ela pensou que Diana era cheia de estudantes gentis e diligentes, mas isso obviamente não é o que lhe foi prometido. Essa situação explode completamente quando os 3 estudantes usam suas magias um contra o outro. Libra usa algo chamado Olho de Temis, que o permite prever e desviar de ataques sem nem mesmo abrir os olhos. Castor usa sua magia Gêmeos chamada Espelho Aumentado, que cria cópias de si mesmo. Leo não vai ficar de fora, então ela libera sua magia Leão chamada Rainha Leoa e salta para a luta. Todos ficam chocados que ela se pareça com um leão, e ela esmaga um dos clones de Caster. Libra decide recuar desta vez quando vê do que Leo é capaz. Ninguém está mais aterrorizado do que Pika, pois ela determina que terá que manter distância dessas pessoas pelos próximos 3 anos. Infelizmente, ela é atingida na cabeça, e Law finalmente se cansou. Pika foi atingida durante a comoção, e Law fica furiosa quando vê que sua salvadora está machucada. Ela libera sua magia touro chamada Gogolana, e ela cresce em um gigante. Castor não gosta desse tipo de magia, e diz que todas as mulheres desta escola são aberrações. Enquanto tudo isso acontece, Pika percebe que Law está prestes a mostrar demais, e ela grita um aviso. Lu tenta se cobrir, mas perde o equilíbrio e cai. Pika fica horrorizada ao perceber que ela vai cair em cima dela. Assim que parece que as coisas não poderiam ficar mais caóticas, Cloud chega e diz a todos que eles não deveriam estar correndo soltos pela escola. Caster fica chocado ao ver Cloud ali e exige saber o que ele está fazendo. Cloud explica que ele está ali para buscá-los, e ele coloca os lutadores no ar,
Ele chama uma lista de nomes, incluindo Caster, Libra, Léo, Ló e Pika. Ele diz a todos eles que agora estão no Coven Nuvem e que são seus alunos. Pika fica horrorizada ao saber que essas são as pessoas com quem ela passará os próximos 3 anos. Em seguida, temos um flashback que nos mostra o que aconteceu no escritório do diretor. Jean disse a Klaus que entendia a situação dele, e como sua ex-aprendiz, ela o deixaria voltar ao trabalho. Ela está até disposta a colocar Pika no Coven dele. No entanto, o público não aceitará o retorno dele tão facilmente. O boato de que ele fugiu da batalha ainda está por aí, e os alunos desconfiam dele. Ele não está mais na mesma posição de antes, então Jean decidiu dar a ele um teste. Ela escolheu alunos com alto potencial para o Coven dele, mas cada um deles é um pouco problemático. O trabalho dele será reunir todos esses 12 alunos e garantir que cada um deles se forme. Não pode haver desistências, e se ele falhar neste teste, ele será removido de seu cargo. Em seguida, temos uma rápida olhada em seus outros alunos, que inclui Arya. De volta ao presente, vemos que Cloud aceitou o desafio, e ele pensa consigo mesmo que este é o começo de sua nova vida de professor. Infelizmente para ele, enquanto ele encara seus alunos, ele se transforma de volta em um gato. O Coven se reuniu em sua sala de aula, mas não há professor à vista. Todos olham confusos, até notarem um gato preto sentado na frente da sala. Alguns alunos acham adorável, e outros estão apenas confusos sobre por que um gato está na sala de aula. Pika imediatamente sabe o que aconteceu, e ela não consegue acreditar. Cloud explica a ela que ele usou toda sua magia para levitar Léo quando ela caiu, e ele teve que se transformar de volta em um gato. Cloud pede educadamente para ela transformá-lo de volta, mas isso é muita loucura para Pika em um dia. Ela sai correndo gritando, e todos se perguntam o que há de errado com ela. Este foi o primeiro dia do Coven de Cloud, mas devido à ausência de Cloud, a aula foi cancelada. Na manhã seguinte, Ló tenta acordar Pika, mas Pika quer dormir um pouco mais. Lu decide que ela a levará para a escola, então ela se transforma e a levanta. Elas vão para o café da manhã e Léo já está lá com seu elegante chá. Ela percebe que foram elas que fizeram todo aquele barulho tão cedo pela manhã. Ela está chateada com seu elegante horário do chá sendo perturbado, mas Pika fica chocada quando ela bebe seu chá como uma bruta. Pika então se esgueira para algo que ela tem que fazer todas as manhãs antes que os outros terminem o café da manhã. Ela vai procurar Cloud, que está esperando pacientemente como um gato, e o ritual matinal de beijo de inseto começa. Pika diz a ele que não aguenta fazer isso todas as manhãs, e ela se pergunta se não há outra maneira. Cloud então repassa o que eles sabem sobre a maldição até agora. No momento em que ele usa qualquer magia séria, ele se torna um gato novamente. Ao final de cada dia, a magia de renascimento de Pika se dissipa, e ele volta a ser um gato. Além disso, Pika só pode usar sua magia de renascimento uma vez por dia porque ela precisa dormir para reabastecê-la. Cloud odeia viver assim, então a única solução é Pika se tornar uma maga de primeira classe até se formar. Pika não tem ideia de como ela deve conseguir isso, então Cloud explica o sistema de classificação. Existem 4 classes de magos, e para se qualificar para a primeira classe, ela teria que passar por um exame anual de classificação no Palácio Real. Apenas 0,05% dos magos chegam à primeira classe, e apenas uma pessoa de Diana já alcançou isso na história da escola. Pika diz que a pessoa deve ter sido incrível, e Cloud revela casualmente que foi ele. Pika fica furiosa porque ela acidentalmente o elogiou. Cloud diz a ela que nos próximos 3 anos, seu objetivo é se tornar a melhor aluna de sua turma, porque esse é o único caminho para a primeira classe. Ele também avisa que Diana tem uma política onde os 10% piores são expulsos todos os anos, então ela precisa ter cuidado. Pika concorda em fazer o seu melhor, então elas vão para a escola juntas. Pika tem certeza de que ser expulsa nunca acontecerá com ela, e ela está pronta para começar sua nova vida escolar. A mãe do dormitório avista Cloud e Pika saindo de um quarto juntas, e ela imediatamente salta para a pior conclusão possível, murmurando sobre escândalos entre professores e alunos. As aulas começam, e Pika rapidamente percebe que está muito além de sua compreensão. Nas aulas gerais que reúnem alunos de outros covens, uma professora chamada Bethel está passando pelo material incrivelmente rápido. Pika não consegue acompanhar e percebe que a garota ao lado dela está dormindo profundamente. Ela tenta acordá-la silenciosamente, mas Bethel a pega e exige que ela responda a uma pergunta sobre gravitação universal. Pika entra em pânico e implora por ajuda, mas a garota adormecida ao lado dela acorda o suficiente para recitar a resposta correta perfeitamente e então imediatamente volta a dormir. Pika fica chocada e ela diz à garota que ela deve ser muito inteligente. A professora fica maravilhada com a resposta da garota, e ela furiosamente diz a Pika para se sair melhor. A garota adormecida está dormindo novamente e Pika está mortificada. Essa garota respondeu a uma pergunta corretamente sem nem mesmo estar totalmente acordada, enquanto Pika não conseguia acompanhar. Na aula prática de magia de Cloud, ele anuncia que os alunos serão avaliados vendo quantas criaturas chamadas Lot Porns cada aluno consegue pegar em 30 minutos.
Ele as descreve como animais fofos, mas destrutivos, que normalmente são muito difíceis de pegar. Ele deixa muito claro que espera que seus capazes alunos de Diana não tenham problemas, e ele tem certeza de que não haverá lentos que não pegarão nenhum. Pika teme que ela possa ser uma dessas pessoas, e ela sente a pressão imediatamente. O teste então começa quando Cloud libera os Lothorns. Pika usa Anima com confiança, mas o Lothorn é impossivelmente rápido, e suas vinhas não conseguem chegar perto. Cloud explica que os Lothorns usam seus chifres para detectar poder mágico, e eles fogem no momento em que sentem, mesmo um pouco dele. Ele observa para ver como seus alunos lidarão com esse desafio. Uma garota chamada Hannah usa sua magia escorpião para liberar uma toxina paralisante que para os Lothorns em seu rastro. Cloud observa que seu feitiço é incrivelmente eficaz, mas o dano colateral é um problema. Os Lothorns não conseguiram escapar dele, mas ele também paralisou alguns dos outros alunos. Um cara chamado Tarf usa sua magia para prender um monte de Lothorns de uma vez só. Pika observa maravilhada e tenta descobrir como ela pode usar Anima em uma área ampla. Ela terá que fazer isso de forma inteligente para que os Lotporns não fujam antes que ela possa ativá-la. Ela está realmente lutando e o pensamento de expulsão passa por sua mente. Quando o tempo acaba, Cloud anuncia os resultados. Arya ficou em primeiro lugar, pegando 10 Lothorns. Quanto a Pika, ela terminou em último lugar com 0. Ela foi cabeceada por um Lothorn, e quando ela voltou a si, os 30 minutos já tinham acabado. Cloud Loud diz a ela que tudo bem para que os outros alunos possam ouvi-lo. No entanto, ele está realmente furioso, e ele se pergunta baixinho o que Pika está fazendo. Ele diz a ela que eles terão aulas de reforço depois da escola, e a esse ritmo ela será expulsa. Depois da aula, Pika senta sozinha, e ela é muito dura consigo mesma. É apenas o primeiro dia dela, e ela já está ficando para trás. Ela pensou que poderia fazer um pouco melhor, mas agora ela nem consegue imaginar ser a melhor de sua turma. Ela começa a se preocupar genuinamente se será expulsa. Para a aula de reforço, Cloud leva Pika para um dos observatórios de Diana depois da escola. Ela se pergunta por que eles não poderiam simplesmente ter a aula em seu escritório, mas quando ela entra, ela fica completamente surpresa. Cloud lançou magia de visualização e levitação em toda a sala para criar uma recriação virtual do espaço sideral. As estrelas preenchem todo o observatório, e Puget acha absolutamente lindo. Cloud aponta estrelas diferentes para ela, incluindo Danib Altair e Vega. Aí ele aponta a estrela azulada e brilhante e diz que o nome dela é Pika, igual ao dela. Pika pode parecer uma estrela só, mas na verdade são duas girando tão rápido que parecem uma só. A luz que elas juntas produzem dizem que é 20.000 vezes mais forte que a do Sol. Cloud diz que o ponto é que, mesmo que uma estrela só produza pouca luz, duas juntas podem ter um poder incrível. A Pekka fica emocionada na hora, percebendo que ele está tentando animar ela. Ela se pergunta se ele está dizendo que ela vai ficar bem porque não está sozinha. Cloud entra em pânico e nega na hora, dizendo que óbvio que não era isso que ele quis dizer. A Pika começa a rir de como ele ficou sem graça, e Cloud pergunta o que tem de tão engraçado. Ela pede desculpas pela risada e pensa com ela mesma que não esperava que o Cloud fosse cuidar dela assim. Pela primeira vez, ela acredita de verdade que pode virar uma maga de primeira classe com o professor Cloud do lado dela. Cloud volta rapidinho para o modo professor e diz que a brincadeira acabou. Ele avisa que ela não vai para casa até pegar 12 Lothorns. Um tempo depois, Cloud encontra a diretora Jean, e ela pergunta como foi a primeira semana dele de volta ao trabalho. Cloud diz que os alunos dele são todos bons garotos, gente estudiosa e gentil. A Jen acha isso muito estranho porque ela tem ouvido coisas bem diferentes. Aparentemente, Ares dorme em todas as aulas, e a Leo Regulus fica pegando o púlpito só para chamar atenção para ela mesma. A Libra dá em cima das instrutoras, e a Lotori sai por aí destruindo equipamentos com a força bruta dela. Cloud não acredita que ela descobriu, e a Jean diz que tem ainda mais problemas. Muitos alunos do coven dele têm lares complicados ou magia problemática, e eles só estão quietos por enquanto. Ela também informa que as pessoas pela escola começaram a chamar o coven dele de Caixa de Pandora, como um aviso para outros que eles não devem ser interagidos. Cloud acha que é um nome bem legal, mas a Jean não tá achando graça. Ela diz que o maior problema agora é o Castor Gemini. A Jean explica que o Castor era da divisão do ensino médio de Ana antes. Ele é um garoto problema, que arruma briga fácil e causa altercações físicas sérias com outros alunos. A Jean revela que por algum motivo o Keister só falta nas aulas do Cloud. Cloud tenta falar algo sobre valorizar a iniciativa individual, mas a Jean o interrompe. Ela lembra que se o Keister continuar assim, ele vai reprovar e ser expulso da escola. Ela então pergunta para o Cloud se ele esqueceu a condição para ser readmitido, deixando claro que o emprego dele está em jogo.
Mais tarde, a Pike fica chocada ao saber que o Cloud vai ser demitido se um aluno sequer reprovar. O Cloud não tem escolha, então ele precisa arrastar o Castor para a aula da tarde dele, não importa o que. A Pika aponta que o Castor é bem assustador, então ela se pergunta por que ele nem tá aparecendo. Cloud pensa na primeira vez que se encontraram, e ele lembra do Castor muito bravo depois de vê-lo. Cloud percebeu que o Caster tem sido estranhamente rebelde desde o nosso primeiro encontro. Ele realmente não consegue pensar em nenhum motivo para o Caster odiá-lo, mas a Pika consegue pensar em muitos. Ela diz que o Cloud é grosseiro, mal-humorado e não tem motivo nenhum para alguém gostar dele. Cloud fica surpreso em ouvir que ele é tão odiável e decide que só precisa fazer o Castor perceber que ele é um professor legal. Nesse momento, a Law aparece e Cloud pergunta se ela sabe onde o Castor está. A Law escuta atentamente e diz que houve barulho de briga à distância, então ele provavelmente está por ali. A Pika fica chocada porque não acredita que é assim que se rastreia esse cara. Eles seguem os sons e encontram o Caster com a aparência intimidadora de sempre, parado em cima de alguém que ele acabou de espancar. O Caster pergunta o que todo mundo está olhando, e a Pika fica apavorada com ele. Cloud verifica o cara desacordado e pergunta por que o Caster fez isso. O Caster diz que o cara fez algo inapropriado, então ele só deu o troco. Cloud decide olhar para o outro lado, já que o outro cara também estava errado, mas ele avisa o Caster que ele vai ser expulso se continuar arrumando briga. O Caster tá muito bravo, então ele diz para ele expulsar mesmo. Cloud entra no modo cara legal e diz que não vai expulsar o Caster porque ele é o aluno dele. Ele declara que está do lado do Caster, não importa o que. Ele pede para o Caster ir para a aula essa tarde e promete que vai valer a pena. O Caster surpreendentemente concorda e Cloud fica aliviado. No entanto, o Caster esclarece que só vai para a aula se o Cloud desistir. Cloud força uma risada e diz que o Caster é engraçado, mas a Pika percebe que ele está prestes a explodir. A Pika decide que precisa fazer alguma coisa, mas a Law se adianta. A Law marcha e diz diretamente para o Castor que ele tem que ir para a aula. O Castor manda ela se afastar porque ela está muito perto, e ele odeia que toquem nele. A Law se recusa e diz que vai arrastá-lo para a aula ela mesma, se precisar. O Castor diz que ela é irritante, mas a Law lembra que ele costumava ser tão legal. O Castor diz que isso foi há muito tempo, e declara que nunca vai para a aula. Apesar de tudo isso, o Castor acaba aparecendo mais tarde naquele dia. Cloud anuncia que a aula de hoje envolverá subir a montanha para coletar uma erva chamada mandrágora. O Castor está visivelmente muito irritado, e a Law agradece por ele ter vindo. Ele responde que é só porque ela não parava de falar nisso. Antes de saírem, o Cloud lembra a todos para não tomarem decisões imprudentes ou entrarem na área proibida. A Pika, a Law e o Caster acabam em um grupo juntos, e a Law tenta fazer o Caster ajudar a procurar a erva. Ele reluta, então a Law o motiva levantando a árvore em que ele está apoiado. Enquanto procuram, a Pika se incomoda com toda a sujeira que cai no uniforme dela. O Caster dá um pano para ela e diz que a sujeira mancha se ela não limpar. A Pika fica pega de surpresa e se pergunta se o Caster não é tão assustador assim, afinal. Ele pode ser meio atencioso e até tem bom gosto. O pai imediatamente ganha um olhar de morte dela, e ela rapidamente retira o que disse. Cloud verifica o grupo deles, e ele está claramente se esforçando ao máximo para ser caloroso e acessível. Ele diz ao Cloud que está feliz que ele veio para a aula e se oferece para ajudar com qualquer coisa. A Pika se diverte porque consegue ver o quanto ele está se esforçando para ser legal. Infelizmente, o Cloud não está caindo nessa. Ele diz para o Cloud parar com o teatro porque ele o vê claramente. O Caster realmente odeia o Cloud e o chama de esquisito. Ele diz que só veio porque a Law o forçou, e que não voltará amanhã nem nunca mais. Cloud não aprecia o tom dele, mas a Piker o lembra de não perder a calma. Ela diz que ele precisa continuar agindo de forma legal, mas Cloud percebe que fingir ser o professor legal não vai funcionar aqui. Ele precisa falar direto com o Castor, senão ele não vai entender. O Cloud não perde mais tempo e pergunta diretamente para o Castor o que ele não gosta nele. O Castor fica surpreso que o Cloud não se lembra do que aconteceu, mas ele decide que provavelmente não foi um grande problema para ele. Cloud exige saber do que ele está falando, então o Castor o lembra que ele fugiu. No dia do ataque dos cultistas, o Cloud abandonou os alunos e nunca mais voltou. Antes que o Cloud possa responder, a Law avista animadamente o que parece ser a erva mandrágora e corre para pegá-la. Ela perde o equilíbrio e está prestes a cair no riacho. O Castor reage imediatamente e grita para ela segurar a mão dele. Ele estende a mão para ajudá-la, mas ela usa sua magia de touro para evitar cair. Ela está bem, mas o Castor acaba caindo na água. Todos correm para ajudá-lo, mas é tarde demais. A correnteza é muito forte e ele é arrastado. O Castor diz que isso é muito ruim porque algo que ele quer evitar está prestes a acontecer. Os outros eventualmente o encontram rio abaixo e ficam chocados ao descobrir que o Castor se transformou completamente.
O Castor se transformou em uma garota e o Cloud se lembra dela. A Pika se pergunta se os gêmeos têm a habilidade de se transformar assim, mas o Cloud fica sem palavras. Em vez de ser mal-humorado e hostil como menino, o Castor agora é uma garota alegre e despreocupada. A Pika fica chocada com a mudança drástica, então ela se pergunta se essa é realmente a Castor. A Loa explica que o nome dela é na verdade Pollux. A Pollux explica que ela e o Castor são na verdade gêmeos que compartilham um único corpo. Sempre que a Pollux é tocada por um homem, a personalidade do Castor surge. No entanto, quando o Castor é tocado por uma mulher, a personalidade da Pollux é a que surge. A Low tocou o Caster antes dele ser levado pela correnteza, então é por isso que a Pollux está aqui. A Pika se pergunta se isso é uma coisa de gêmeos, mas a Pollux diz que essa magia em particular é única deles. Ela se oferece para mostrar a Pika a magia real de gêmeos, e ela usa o aumento de espelho. Este feitiço escaneia o uniforme da Pika e dá a Pollux uma cópia perfeita. A Pika fica maravilhada, e a Pollux explica que sua magia de luz pode escanear e copiar coisas. Jazz e Cloud dizem a todos para voltarem à coleta de ervas agora que sabem que os gêmeos estão seguros. Claro, ele pede para Pollux ajudar a encontrar ervas também. A Pollux então surpreende a todos ao trazer um clone de si mesma que já tem a erva mandrágora. O Cloud fica chocado porque é a que ele tinha no bolso, e ele se pergunta como a Pollux a conseguiu. A Pollux revela que na verdade o enganou. Ela diz que sua magia é bem divertida porque ela pode dobrar a luz e até ficar invisível. O que ela fez desta vez foi fazer uma cópia de si mesma no momento em que todos olharam para o lado enquanto ela estava se trocando. Ela então usou sua magia de luz fingindo copiar o uniforme e fez a cópia roubar o pote de ervas da túnica do Cloud. Cloud descobriu exatamente como ela fez isso, e a Pollux fica impressionada. Ela então pergunta se pode ir para casa, já que completou a tarefa. Cloud diz que obviamente não, porque ela trapaceou, e diz para ela devolver. A Pollux o desafia a pegá-la à força, mas Cláudia lembra que ele não pode fazer nada agressivo contra seus alunos. A Pollux então diz algo que corta mais fundo, pois as coisas ficam muito sombrias. Ela diz a ele que ele é tão legal e claramente se importa com seus alunos, mas ele não hesita em abandoná-los quando a situação realmente aperta. Ela se pergunta por que alguém assim ainda está ensinando. Cloud percebe que ela o despreza pelo que aconteceu naquele dia, assim como o Caster. A Pika fica confusa porque está ouvindo sobre o Cloud abandonar alunos pela segunda vez. Ela nunca acreditou antes, mas o boato que Arya mencionou sobre ele ser um covarde durante o ataque dos cultistas está começando a parecer muito real. A Lo intervém e calmamente diz a Pollux para devolver o que é do Cloud. Ela diz que quer procurar uma com ela e a Pika quer ajudar. A Pollux ainda está muito séria ao decidir que as outras garotas estão tomando o lado dele. Ela então diz a elas para deixarem ela e o Caster em paz a partir de agora. Ela pede desculpas por interromper a lição e desaparece. A Pike imediatamente exige que Cloud diga a ela se o boato sobre ele fugir é verdade. Ela se recusa a acreditar, mas quer ouvir a verdade dele. Cloud explica que 2 anos atrás, quando ele estava ensinando aqui, a Pollux estava na divisão do ensino médio indiana. Ela não estava no coven do Cloud, mas gostava muito dele. Também naquela época, ela era uma pessoa muito gentil e feliz. No entanto, Cloud admite que no dia do ataque, ele a deixou e os outros alunos para trás enquanto eles imploravam por ajuda. A Pika só consegue se perguntar por que ele fez isso, e Cloud diz que sente muito, mas não pode contar a ela ainda. Claro, ela quer saber por que ele não pode contar, mas ele simplesmente diz que é a cruz dele para carregar. Assim que a questão for resolvida, ele contará tudo o que ela quer saber. Ele então diz às garotas para ficarem paradas enquanto ele vai procurar a Pollux. Antes de sair, ele diz que a área proibida fica mais adiante e os avisa para não se aventurarem lá. A Pika fica processando que o boato é verdade e ela está realmente abalada. Jess então alô avista uma sombra à distância e parece que alguém está sendo pendurado em uma árvore. A Pika olha mais de perto e decide que algo está errado. Mesmo que Cloud tenha dito para não entrarem na área proibida, elas não podem simplesmente assistir alguém se machucar. Elas desobedecem a ordem e correm para salvar a pessoa. Infelizmente, no momento em que se aproximam, elas de repente ficam incapazes de se mover. Algo pegajoso as prende no lugar e elas percebem que a pessoa era apenas uma boneca de madeira. De repente, Pollux aparece, curiosa sobre o que eles estão fazendo, e Pika diz que vieram procurá-la. Pollux revela que a figura pendurada era na verdade uma isca. Era uma armadilha de um monstro que a usa para atrair pessoas. Pollux sente o perigo, então diz a todos que precisam correr. Antes que possam escapar, uma criatura inseto gigante se revela. Pika fica completamente enojada, e o inseto ataca Pollux. Pika diz para Pollux correr e chamar Cloud, mas Pollux se pergunta o que acontecerá com elas. Pika declara que elas vão segurar o monstro até Cloud chegar. Pollux fica surpresa que Pika consiga ficar calma o suficiente para pensar claramente, mesmo que estivesse apavorada com Castor a um momento.
Nesse exato momento, Pika diz para Pollux ter cuidado, pois o inseto está atacando. Pollux imediatamente usa sua magia de gêmeos e destrói completamente o inseto. Ela declara que não adianta chamar o Professor Fracote deles. Ela diz para não se preocuparem, pois ela protegerá a todos. Pollux liberta as garotas, e Pika diz que ela é incrível. Ela não acredita que Pollux tenha a mesma idade delas, e Pollux diz para continuarem com os elogios. Pika se pergunta se Castor pode usar a mesma magia, mas Paula diz que o irmão dela é péssimo em magia. Pika acha que a magia de troca de corpos é bem legal e parece muito divertida. Pollux concorda e diz que muita gente acha estranho, mas ela na verdade gosta. Ela e Castor estão juntas nesse corpo desde que nasceram, então é normal para elas. Jazz e Ló se perguntam onde ela está, pois está muito escuro. As outras garotas ficam aterrorizadas ao ver que ela está presa dentro da boca de um monstro. As coisas pioram quando vários outros insetos aparecem. Perto dali, vemos que Cloud também está lutando contra os insetos. Ele vê magia sendo usada à distância e se pergunta se vem de Pollux. Cloud não pode se permitir voltar a ser um gato agora, então não pode usar feitiços grandes. Ele tem que fazer alguma coisa, pois está claro que alguém está em apuros. De volta com as garotas, todas usam suas magias juntas e começam a revidar. Elas eliminam um monte de monstros, mas a onda de insetos continua chegando. Pika se pergunta o que fazer, pois a esse ritmo, suas vidas vão acabar. Lu é forçada a voltar à sua forma menor, então admite que sua transformação usou muita energia e ela mal consegue se mover. Pollux vê que ela está em apuros, então tenta ajudar, mas é capturada. Felizmente era apenas um clone, e a verdadeira Pollux elimina outro inseto. Um vislumbre do passado mostra o que aconteceu depois que Cloud deixou todos os alunos. Eles estavam todos aterrorizados e Pollux fez uma promessa a Castor. A partir daquele dia, ela prometeu proteger a todos e ficar mais forte. Pollux demonstra um pouco desse poder e elimina mais insetos. Dentro do corpo compartilhado delas, Castor sente que Pollux está em perigo e grita para ela recuar, pois ela está quase sem poder mágico. Pollux diz para ele ficar quieto, pois ela está ocupada agora. Castor fica furioso e diz que ela está exagerando. Pollux se recusa a recuar porque não quer deixar ninguém para trás. Ela tem que proteger a todos e lutará com toda a magia que tem. Infelizmente, ela se esforça demais e fica completamente sem magia. Um inseto está prestes a tirar sua vida, mas Cloud chega bem a tempo de salvá-la. Ele pede desculpas por ter se atrasado e Pollux não acredita que ele esteja ali. Ela se pergunta o que ele está fazendo, pois ele deveria ser um covarde. Cloud simplesmente a cobre e diz que a protegerá desta vez. Pika se pergunta o que são esses insetos, então Cloud explica que essas criaturas são chamadas de florestas ambulantes. Elas se disfarçam de árvores e atacam humanos, usando iscas e gosma. Às vezes, elas atacam vilas em grande número, e são um problema sério. Pika fica aterrorizada com o aparecimento de mais insetos, e Cloud explica que os gritos dos insetos já derrotados atraíram ainda mais deles. Cloud diz às garotas que elas se saíram incrivelmente bem e para deixarem o resto com ele. Ele olha para todos os insetos e declara que não deixará nenhum escapar. Ele então usa sua magia de Sagitário Maior chamada Arco Anima. O ataque é absolutamente deslumbrante, e até Pollux não pode deixar de dizer que é lindo. Ela fica encantada e se lembra dessa magia. No dia em que entrou em Diana, Cloud a usou, e ela ficou encantada no momento em que a viu. Era a magia que ela adorava mais do que tudo, e pertencia a Cloud. Depois que Cloud aniquila todos os insetos, ele diz que irá verificar se há mais. Ele diz a todos para não ousarem se afastar desta vez, e vemos o que realmente está acontecendo. Ele sussurra para Pika que está prestes a voltar a ser um gato, e que ela precisa continuar dali. Antes de desaparecer, ele se vira para Pollux e faz algo que ele precisava fazer há muito tempo. Ele pede desculpas a Pollux e Castor por tê-los deixado para trás naquele dia. Ele reconhece que é verdade que os deixou em uma situação aterrorizante, e não dará desculpas para si mesmo. As garotas ficam chocadas, pois ele está claramente arrependido. Ele pede a elas que lhe deem outra chance e promete fazer o que for preciso para manter seus alunos seguros desta vez. Ele então se despede sem jeito e foge antes que alguém o veja se transformar em gato. Suas palavras claramente tiveram um efeito em Pollux, pois ela se pergunta o que há de errado com aquele cara. Cloud é um gato novamente, e ele fica feliz que ninguém o viu se transformar. Pika diz a Pollux que Cloud provavelmente teve seus motivos para o que aconteceu, mesmo que ele ainda não possa explicá-los. Pollux se pergunta por que ele não pode explicá-los, mas Pika não sabe. O que ela sabe é que Cloud a salvou hoje. Ele correu tão rápido que sua túnica ficou completamente rasgada de tanta velocidade. É por isso que Pika diz que tentará confiar nele por enquanto. Pollux o aprecia por tê-las ajudado desta vez, mas ela não consegue superar ter sido abandonada tão facilmente naquele dia.
No entanto, ela tem muitas perguntas que precisa de respostas. Cloud tem um poder incrível, então ela se pergunta o que o fez fugir naquele dia. Ela declara que quer descobrir por si mesma que tipo de pessoa ele realmente é. É por isso que a partir de hoje ela começará a aparecer nas aulas de Cloud. Todos ficam felizes em ouvir isso, mas Pika fica chocada quando se pergunta o que há com o gato. Cloud fica muito feliz que isso foi resolvido, mas algo mais o incomoda. Não deveria haver insetos mágicos por aqui, mesmo na área proibida. Perto dali, um cara está chateado porque Cloud eliminou todos os seus insetos de reconhecimento. Ele não acredita que Cloud voltou mesmo, e se pergunta se devem tirar a vida dele. O líder deles diz que não, porque Cloud não é o alvo deles. Ele lembra a todos que a pessoa que eles realmente procuram é a garota que usa magia de renascimento chamada Pika. Mais tarde, Cloud anuncia à turma que eles usarão as ervas que coletaram para fazer poções que aumentarão seu poder mágico. Pika pensa em como o Castor começou a aparecer nas aulas depois do incidente na floresta, o que é um grande progresso. No entanto, ainda vai levar um tempo para colocar todos esses alunos excêntricos na mesma página. Libra já está reclamando que está muito abafado com tantos caras por perto, e pediu para Caster trocar para Pollux por ele. Leo perguntou a Cloud se ela pode adicionar um javali que acabou de capturar a panela, e Cloud diz para ela levá-lo de volta para a floresta. Pika tenta aliviar o clima sugerindo que joguem tudo e façam uma festa de hot pot, mas Cloud nega imediatamente. Pika então percebe que Arya parece um pouco para baixo com alguma coisa, mas Arya não diz o porquê. Mais tarde naquele dia, Pika tem seu treinamento regular de magia após a escola com Cloud, e ela está lutando muito com os Lophorns. Os testes estão chegando, e Cloud avisa que ela vai reprovar se não conseguir pegar um desses bichos. Pika aponta que ele sempre detecta sua magia através dos chifres e foge antes que ela possa fazer qualquer coisa. Ela começa a se perguntar se Anima não é a magia certa para esse tipo de tarefa. Ela diz que se pudesse usar outros tipos de magia, as coisas seriam muito mais fáceis. Cloud a corrige imediatamente e diz que o problema é que ela ainda não compreendeu totalmente como usar Anima. Ele diz que um mágico esperto pode encontrar inúmeras maneiras de usar sua magia. Eles podem criar abordagens inovadoras para contornar seus limites. Cloud declara que é isso que é preciso para ser um bom mágico. Ele está muito satisfeito com o quão sábio isso soou, então diz a Pika que ela deveria estar anotando. Pika se pergunta como ela deve inovar e Cloud usa a magia de aquário como exemplo. Ela permite que o usuário manipule a água e mude sua forma. As ideias do usuário como mágico são o que fazem funcionar. Ele diz que Arya é bastante avançada com sua magia e sugere que Pika peça conselhos a ela. A expressão irritada no rosto de Pika lhe diz tudo o que ele precisa saber. Pika explica que Arya não a ensinará sem reclamar e tornar sua vida miserável. Ela também esclarece que elas não são amigas, são inimigas. Ela volta no tempo para todas as vezes que Arya pegou algo que Pika estava trabalhando duro com facilidade. Arya sempre agiu como se fosse a coisa mais fácil do mundo, enquanto todos ao seu redor celebravam seu gênio. Arya sempre foi melhor que ela, e isso a chateia muito. Klaus diz para ela deixar o orgulho de lado, pois ela deveria estar fazendo tudo o que pode agora. Ele sabe que está certo, pois ela precisa ficar mais forte. Pollux e Arya são melhores que ela, mas ela tem que vencer todas elas se quiser se tornar de primeira classe. Ela imediatamente engole o orgulho e vai procurar Arya. Pika se aproxima de Arya e pede para ela ensinar o truque para usar a magia de aquário. Arya finge pensar sobre isso e pergunta se ela realmente deveria. Pika assume que a resposta é não, então ela agradece antes de se virar para sair. Arya então diz que realmente a ensinará, mas apenas sob uma condição. Pika tem que fazer uma pose de cachorrinho olhando para ela com olhos tristes e dizer: "Por favor, me ensine, senhorita Arya." Pika fica nojenta e sabe que Arya está apenas brincando com ela, então ela não acha que ela realmente fará isso. No entanto, Pika pensa consigo mesma que isso não é nada comparado à bajulação que ela tem que fazer todas as manhãs. Ela entra na pose e faz tudo sem hesitar. Fiel à sua palavra, Arya diz a Pika para ir com ela. Arya a leva para o banheiro da escola, e elas ficam de molho na água quente por 1 hora inteira. Pika está ficando impaciente e se pergunta o que tudo isso tem a ver com magia de água. Arya começa uma explicação muito convincente sobre como o banho estimula o sistema nervoso simpático e permite um pensamento mágico muito versátil. Ela imediatamente diz que está brincando e admite que só queria tomar um banho, e que não há sentido em nada disso. Pika fica furiosa, mas Arya revela que na verdade não há truque para usar a magia de aquário. Ela explica que sua magia transforma a água em qualquer forma que ela imagine. A chave é observar e tocar as formas que você deseja criar. Então você memoriza suas estruturas repetidamente através da repetição. Ela demonstra lindamente, e Pekka percebe algo importante. Ela sempre pensou que Arya era apenas um gênio natural, mas acontece que ela tem trabalhado incrivelmente duro para chegar onde está. Pika agradece e diz que vai tentar.
Arya então pergunta por que Pika está se esforçando tanto, e Pika diz que quer aprender a pegar Lothorns. Ela foi a única na turma que não conseguiu pegar nenhum e foi muito embaraçoso. Arya provoca e diz que ela só quer elogios de seu querido Cloud. Antes que Pika possa negar, Arya propõe uma competição. Elas se encontrarão na montanha em uma semana e verão quem consegue pegar mais Lothorns em uma hora. A perdedora se torna a empregada da vencedora por um dia. Pika declara imediatamente que tem que ganhar e aceita o desafio. Em seguida temos um breve flashback mostrando que Arya tem pedido a Pika para sair depois da escola. Pika tem recusado por causa das aulas de reforço que ela tem tido com Cloud. Arya resmunga para si mesma que as coisas têm sido tão chatas ultimamente. Pika começa seu treinamento e logo o dia do concurso chegou. Cloud está lá e ele se pergunta por que um simples pedido de conselho se transformou em uma competição completa. Ele se pergunta se Pika realmente acha que pode ganhar. Pika diz para ele apenas assistir e diz para ele contemplar as novas habilidades que ela ensinou a si mesma. A competição começa e Arya vai primeiro usando sua magia de aquário para criar um ataque de mão gigante de Poseidon. Ela captura 5 Lothorns de uma vez em uma área enorme. Cloud observa e diz que sua magia é tão impressionante quanto sempre. Arya sorri e diz que basicamente já ganhou. A Pika vai em seguida e ela faz algo que deixa todo mundo completamente confuso. Ela usa uma técnica de anima que inventou, chamada catapulta humana. Ela diz que assim os Lotporn não vão conseguir detectá-la. Ela lança o próprio corpo como um projétil direto no Lotporn antes que ele pudesse sequer detectá-la. Arya grita horrorizada e Cloud entra em pânico e pergunta se ela está bem. Pika aterrissa numa nuvem de poeira, mas ela está segurando um Lophorn e diz que pegou um. Arya diz a ela que não precisa colocar o corpo em risco assim, mas Pika diz que sim. Ela não quer perder e declara que elas são rivais. Arya fica chocada ao ouvir isso no começo, mas depois dá uma boa risada. Quando a competição acaba, o placar final é Pekka com 10 e Arya com 20. Pika fica horrorizada, pois tem que admitir que perdeu. Cloud diz que tudo bem, mas Arya surpreende Pika com o que diz em seguida. Ela diz a Pika que tem estado entediada ultimamente, já que não tem saído juntas. Por isso estava ansiosa por hoje. Ela diz que nunca se cansa de assistir Pika e sugere que joguem de novo qualquer dia. Pika agora tem que servir como empregada de Arya por um dia como punição, e Arya aproveita ao máximo fazendo Pika alimentá-la. Uma cena rápida então mostra Cloud correndo para salvar a vida. Algumas pessoas o chamam de gatinho precioso e elas correm atrás dele. Um dia antes, Cloud diz a Pika que precisam escolher um líder para o Coven. O líder é responsável por coordenar os membros e cuidar de recados e eventos escolares quando o professor está ausente. Ele pergunta se ela tem alguma indicação e Pika se voluntaria imediatamente. Infelizmente, Cloud diz não antes que ela possa terminar a frase. Pika exige saber por quê, e Cloud explica que o líder tem que ser uma pessoa madura e responsável. Ele conta um conto de advertência sobre um professor que uma vez escolheu um líder sem pensar bem. O Coven caiu em caos, os alunos se voltaram uns contra os outros, e a turma nunca se recuperou. Escolher um líder é muito importante, então não podem brincar com isso. Pika se pergunta se ele está dizendo que ela causaria o caos no Coven. Ela então admite que não conhece os outros bem o suficiente para indicar alguém. Ela aponta que Cloud também não parece ter ideias, e sugere que ele observe os alunos durante o dia de folga amanhã, já que todos estarão nos dormitórios. Cloud imediatamente diz não porque quer passar o fim de semana sendo preguiçoso no quarto. Pika o chama de adulto preguiçoso, mas ele eventualmente aceita a oferta dela de ajudá-lo. Ele age como se ela estivesse pedindo um favor, e isso a enfurece. Ele diz a ela para encontrá-lo em sua casa às 10 da manhã seguinte e não dormir até tarde. Na manhã seguinte, Cloud espera em seu quarto, e já são 11h. Como ele não pode se tornar humano sem ela, ele não tem escolha a não ser ir procurá-la ele mesmo como um gato. Ele explica que sempre fica preso em seu quarto quando é um gato, então isso parece novo. Ele entra no corredor, e é imediatamente pego por uma garota. O nome dela é Morrow, e ela acha que ele é o gato mais adorável que ela já viu. Ela se pergunta qual o nome dele, e Cloud tenta escapar. Ela decide que o nome dele é Elizabeth, e o leva para o quarto dela. Ela o veste com roupas bufantes e lhe dá um monte de presentes. Cloud está humilhado, e ele determina que alguém tão delirante não pode ser o líder. Ele percebe, no entanto, que estar nesta forma de gato pode lhe dar uma vantagem. Isso lhe dará uma chance melhor de observar seus alunos agindo naturalmente, então ele decide aproveitar a situação. Cloud então vagueia para uma sala onde um garoto chamado Chiron está almoçando. Chiron se pergunta de onde veio o gato com cara de nojento, e Cloud está pronto para brigar com esse garoto. O cara chamado Tarf interrompe a briga, e se desculpa pela grosseria de Chiron. Chiron então generosamente oferece ao gato um pouco de sua comida e diz que alimentar os necessitados é um dever real. Enquanto Cloud come a refeição, Tarf diz que de onde ele vem, gatos são considerados mensageiros dos deuses. Chiron diz que eles deveriam dar um nome a ele, e ele o chama de Scrooge. Cloud fica ofendido, então ele o soca na cara e foge.
Cloud determina que Chiron é muito grosseiro e também não é adequado para o papel de líder. Cloud volta para o quarto de Pika, mas acaba no quarto errado. Ele se encontra em frente a Hannah, e ela é genuinamente aterrorizante. Hannah o puxa para dentro de seu quarto, e só piora. O quarto está cheio de experimentos estranhos e poções de aparência sombria. Cloud está realmente apavorado agora, e se pergunta o que ela está pensando. Hannah diz que tem feito poções para sua pesquisa de magia de veneno, e precisa de garras de gato como ingrediente. Ela estende a mão para parar suas garras, mas Cloud consegue escapar. Infelizmente, ele fica coberto por uma poção, e é pior do que ele pensa. Hannah explica que essa poção amplifica feromônios e fará com que Cloud atraia outros seres. Cloud só pode se perguntar por que ela faria algo assim, e usa sua magia para escapar. Ele determina que não pode deixá-la ser líder quando ela está trabalhando com magia tão perigosa. A poção imediatamente faz efeito, pois alunos de todo o dormitório começam a agir estranhamente perto dele. Os alunos o perseguem pelos corredores, e Cloud está desesperadamente tentando ficar à frente deles. Ele avista uma garota chamada Capella, e teme que ela também esteja caindo sob o feitiço da poção. Surpreendentemente, ela intervém e diz a todos para recuarem porque estão assustando o gato. Ela nota um cheiro doce vindo de Cloud e sente seu corpo formigando. Ela é inteligente o suficiente para perceber imediatamente que isso é algum tipo de magia fazendo todo mundo enlouquecer. Ao contrário de todos os outros, ela se recusa a deixar que isso a controle e declara que não vai deixar isso afetá-la. Ela então diz ao gato que ela vai comer a magia e usar sua magia de Capricórnio para absorver e neutralizar a poção de feromônio dele. Sua habilidade permite que ela consuma outra magia e funciona perfeitamente. Felizmente, o feitiço sobre todos os outros se quebra imediatamente. Capella diz que o gato sempre pode procurá-la para pedir ajuda, e Cloud determina que a encontrou. Ele declara que Capella é a mais adequada para ser a líder. No dia seguinte, Cloud pergunta formalmente a Capella se ela estaria disposta a ser a líder do Coven. Ele diz que acha que ela tem o que é preciso porque é uma pessoa madura e responsável. No momento em que ele diz a palavra responsável, Capella começa a tremer. A garota chamada Eve avisa Cloud baixinho que este é um assunto tabu para ela. Capella perde completamente o controle e declara que é desobediente e má. Ela odeia absolutamente ser chamada de responsável, então começa a quebrar todas as janelas. É da natureza dela ser responsável, então ela acaba aceitando o trabalho de qualquer maneira. Na próxima aula, Cloud anuncia que eles vão experimentar diferentes combinações de magia para ver o que acontece. Ele usa Arya e uma garota alegre chamada Mero como exemplo. Mero usa sua magia de peixes e Arya usa sua magia de aquário. Juntas, elas criam algo chamado Esfera de Aquário, e o resultado é um deslumbrante aquário flutuante no ar. Pika acha incrível, e Leo diz que isso a faz querer peixe. Cloud diz que Arya usou sua magia de aquário para coletar água do ar, enquanto Mara usou sua magia de peixes para invocar animais aquáticos. Mara está encantada porque isso significa que ela não precisa ficar perto da água para invocar seus amiguinhos. Cloud explica como as duas magias funcionam juntas, e ele diz a todos para formarem duplas e tentarem sozinhos. Pika decide se aproximar de Hannah e pedir para se juntarem. Hannah pergunta por que ela pediria, e se pergunta se Pika sabe o que sua magia faz. Pika sabe tudo sobre isso porque viu Hannah estudando todos os Lothorns. Pika diz que magia de veneno parece muito divertida, mas Hannah se incomoda com isso. Hannah se recusa a se juntar a ela, diz que está saindo da aula mais cedo, e diz a Pika para perguntar a outra pessoa. Pika teme que disse algo errado e se pergunta se Hannah odeia. Cloud anuncia à turma que as provas intermediárias serão amanhã. Para o exame, eles terão que passar por uma masmorra especial usando sua magia. Há perigos reais envolvidos, e se não passarem, podem não chegar ao próximo ano. Ele diz a eles para usarem tudo o que aprenderam nos últimos 3 meses e para mirarem em se tornarem os melhores alunos do ano. Pika está animada porque este é seu primeiro exame em Diana. Depois da aula, Klaus diz a Pika que não haverá treino hoje e que ela deve descansar antes do exame. Ele então acrescenta uma última coisa e diz para ela quebrar uma perna. Pika fica tocada e pensa consigo mesma que quer provar a ele que todos aqueles momentos em que ele treinou com ela não foram em vão. Ela diz a ele que talvez não chegue ao topo de seu ano ainda, mas chegará ao topo de seu coven. Klaus não acredita muito nela, então ela se pergunta por que ele está tendo essa reação. Ele aponta que ela disse que não dormiria até tarde, e então ela imediatamente dormiu até tarde. Ele percebeu que as coisas que Pika diz não se concretizam. Ele explica que aquele dia foi um verdadeiro pesadelo para ele porque Maru o fez usar roupas bufantes, e Hannah quase o beijou. Ele então diz a Pika para apenas fazer o que ela sempre faz, porque é o que é melhor para ela. Enquanto isso, Pika está completamente congelada depois de ouvir que Hannah quase o beijou. Ela não consegue entender por que a ideia de Hannah beijar Cloud a incomoda tanto, mas mal consegue se concentrar em qualquer outra coisa. Em outro lugar, vemos que Hannah está em uma ligação telefônica. Ela diz à pessoa do outro lado que suas provas intermediárias começam amanhã. Ela pede à pessoa para avisar sua mãe que ela usará sua magia de escorpião para chegar ao topo de sua turma.
A mulher lhe deseja boa sorte, e Hannah diz baixinho que tem que fazer isso. No dia do exame, vemos que os alunos estão em um dirigível que está indo para a masmorra. Todos estão muito animados, e Leo diz que está pronta para explorar. Arya aponta que o exame é em uma masmorra, e se pergunta o que aconteceria se Pika se perdesse e acabasse presa para sempre. Pika parece absolutamente exausta, e Arya fica chocada com o estado de seu rosto. Cloud pensa em como ele disse a ela para descansar adequadamente, e se pergunta por que ela parece tão exausta. Jess então fica muito escuro e os alunos veem que há um monstro gigante lá fora. Os monstros pássaros voando ao redor deles são absolutamente enormes, então Pika se pergunta que tipo de pássaros são. Jess então ela vê o ninho do pássaro gigante, e ela não acredita que seja a masmorra. Cloud explica que essas criaturas são chamadas de grifos. Seus ninhos estão cheios de ouro que eles roubaram de pessoas ao longo dos anos. Por serem tão cruéis com humanos, são considerados pragas. As instruções de Cloud para o exame são diretas, mas também aterrorizantes. Os alunos devem entrar na masmorra, recuperar ouro do ninho do grifo e trazê-lo de volta antes do pôr do sol. O tempo que levarem para retornar determinará sua nota. Pika fica mortificada que ele quer que eles entrem naquele lugar perigoso, e se pergunta se ele está louco. Cloud reconhece os perigos, mas aponta a todos para as pulseiras de Hermes que lhes foram dadas antes do exame. Essas pulseiras estão imbuídas de feitiços de teletransporte que permitirão a qualquer aluno escapar da masmorra a qualquer momento. A pegadinha é que usar a pulseira os desqualificará do exame. Ele também menciona que a pulseira pode ativar automaticamente se a vida de um aluno estiver em sério perigo. Cloud então avisa a todos que os grifos são muito mais formidáveis do que o golem que enfrentaram no exame de admissão. Ele encerra com um discurso inspirador sobre como a magia brilha mais, quanto maior a aprovação. Ele diz a todos para criarem um caminho para si mesmos com sua própria força. Arya e Leo imediatamente correm para frente, dizendo que parece divertido. Chiron finge que não está com medo, e Eve tem que ser arrastada porque ela preferiria dormir. O primeiro desafio é atravessar uma corda para entrar. Pika não acredita em como esse exame é louco, e ela está aterrorizada. Ela se recompõe e pensa em como precisa parar de ter medo. Ela está determinada a completar o exame mais rápido que qualquer um e impressionar Cloud. Ela corre passando por todos, mas um grifo a assusta. Isso faz com que ela deixe cair sua varinha, e ela avança para atacar. Felizmente, Hannah aparece do nada e usa sua magia de escorpião chamada injeção de veneno de ferrão vermelho para afastar o grifo. Pika fica maravilhada, e se pergunta se Hannah está ajudando ela. Hannah nem notou Pika, e se pergunta se ela estava lá o tempo todo. Ela explica que só afastou o grifo porque estava em seu caminho. Ela então diz friamente a Pika que se ela já está empacando, ela poderia muito bem desistir. Enquanto isso, Cloud é recebido pelo vice-diretor. Outros Covens estão fazendo o exame ao mesmo tempo, então ele se pergunta como o Coven de Cloud está indo. Cloud diz que todos os seus alunos começaram, o que impressiona o vice-diretor. Isso porque alguns alunos de outros Covens desistiram antes mesmo de entrar. Cloud olha para o relógio e percebe que eles estão 10 minutos dentro do exame. De 108 alunos, 18 já desistiram antes de chegar ao ninho. Os restantes parecem ter entrado. Então o vice-diretor disse que vão ver quantos passam. Cloud diz que a verdadeira questão é se eles vão descobrir o verdadeiro significado da masmorra. Lá dentro, o primeiro desafio acontece nos locais de alimentação dos filhotes. Alguns alunos de outros clãs fogem desesperados e se perguntam como vão escapar desse filhote de pássaro gigante. Leo diz que a resposta é óbvia, porque é o mesmo jeito que você resolve qualquer problema. Ela usa sua magia Leo chamada Princesa Gorila, e o pássaro fica chocado ao vê-la transformada. Ela o manda voando e declara que não tem interesse em atormentar pintinhos. Ela avisa para eles ficarem quietos e dormirem um pouco. Ela diz aos outros alunos que podem elogiá-la agora, mas vemos que ela os esmagou com um filhote de pássaro. Um dos alunos percebe que o pessoal da Caixa de Pandora é realmente assustador. Lá fora, vemos que os instrutores que estão assistindo ao exame estão muito impressionados. Eles dizem que Leo é incrível porque ela passou pelo primeiro desafio sem problemas. O instrutor chamado Hércules observa que os alunos do clã de Cloud estão atualmente na liderança. Os outros admitem que achavam que o clã de Cloud era sem esperança por causa de todos os alunos problemáticos que eles têm. Eles estão indo bem, então Cloud está muito orgulhoso. Os instrutores determinam que o aluno na liderança é Regulus do clã da Nuvem ou Perséfone do clã Pegasus. Não se sabe qual clã sairá vitorioso, então todos estão muito ansiosos para ver como eles vão passar pelos 3 desafios. Cloud pensa que se seus alunos tiverem um bom desempenho, eles podem superar sua reputação de Caixa de Pandora. Ele espera que todos deem o seu melhor, mas percebe que não tem ideia de onde Pika está.
Ele vê que Hannah e Pika ainda estão do lado de fora, o que significa que elas estão em último lugar. Hannah culpa Pika por ser tão lenta, mas Pika a culpa. Ela aponta que o grifo que Hannah envenenou bateu na ponte e as fez cair. Elas eventualmente conseguem escalar a encosta do penhasco, e Hannah está determinada a alcançar todo mundo. Lá dentro, Pika diz que nunca esteve em uma masmorra antes, e ela está maravilhada com o quão incrível é. Hannah diz a ela para parar de brincar como uma idiota porque elas não têm tempo a perder. Pika se pergunta qual é o problema dela, e ela começa a temer que Hannah possa ter sentimentos por Cloud. Isso explicaria por que Hannah é tão hostil com ela, já que ela está sempre com Cloud. Pika se recusa a deixar Hannah passar à frente dela, então ela corre. Elas chegam à sua primeira área de desafio e são imediatamente atacadas por um filhote de grifo. Hannah aponta que este é o local de alimentação dos filhotes, o que significa que as duas provavelmente estão sendo vistas como comida. Hannah diz que vai seguir em frente e diz a Pika que ela pode ficar ali tremendo. Pika se recusa a ficar para trás e diz que ela também pode lutar. Hannah está cética porque as penas de grifo são muito grossas para a magia de veneno penetrar. Ela duvida que Pika possa ajudar em alguma coisa, porque toda a magia dela só faz crescer ervas daninhas. Pika diz a ela para não subestimá-la porque ela tem treinado muito nos últimos 3 meses. Ela usa outra técnica nova que desenvolveu chamada Anima de Virgem, gaiola de pássaro das árvores. Pika está muito orgulhosa de si mesma porque conseguiu prender o pássaro. Hannah aponta que ela também aprendeu, então Pika diz que seu controle ainda não é perfeito. Enquanto avançam, Hannah diz a Pika para parar de segurá-la. Pika aponta que ela já pediu desculpas e se pergunta por que ela ainda está brava. Nesse momento, as duas chegam a um lugar estranho. Por alguma razão, as paredes desta área são feitas de rochas em vez de palha. Hannah está fascinada porque os grifos parecem usar magia de construção diferente dependendo do propósito do cômodo. Ela explica que toda a colônia é, na verdade, muito semelhante em estrutura a um ninho de pássaro tecelão social. Os pássaros tecelões passam décadas construindo ninhos enormes, e seu tamanho os torna lares para outros animais que coexistem com eles. Isso significa que provavelmente há outras criaturas vivendo neste ninho também. Pika fica impressionada com o quanto Hannah sabe, e Hannah diz que ela lê muito. Nesse momento elas ouvem gritos e correm em direção a eles. Pika fica feliz porque isso significa que elas finalmente alcançaram os outros, mas ela fica chocada ao ver que alguns alunos estão em apuros. Elas chegaram ao segundo desafio, que é a colônia de monstros. Pika fica chocada porque Hannah estava certa sobre mais criaturas vivendo dentro da masmorra junto com os grifos. Elas estão cercadas por toneladas desses monstros, então Pika se pergunta como elas vão lidar com eles. Hannah declara que não será um problema, e veneno começa a escorrer de seu corpo. Pika fica chocada quando percebe que os monstros estão evitando Hannah. Hannah explica que, independentemente da espécie, as criaturas instintivamente sabem evitar coisas venenosas. Isso é especialmente verdade para as criaturas covardes o suficiente para coabitar com outra espécie. Pika pensa que Hannah é bem arrogante, mas ela também é legal. Jacey e Pika ficam surpresos quando Hannah volta correndo. Pika pergunta o que aconteceu, e Hannah diz a ela para derrotar aqueles monstros. Ela aponta para um grupo de insetos e diz a Pika para cuidar deles, porque eles não reagem ao seu veneno. Ela provoca Hannah por ter medo de insetos, e aponta que ela tem um lado adorável. Hannah insiste que não está com medo, e é apenas que os insetos não reagem ao seu veneno. Pika declara que ela não precisa bancar a Durona porque ela protegerá. Hannah fica furiosa, então ela usa seu ataque de chuva de veneno nos insetos. Hannah declara a vitória com confiança, mas Pika está horrorizada. Veneno está chovendo sobre ela, então Hannah pede desculpas. Os outros alunos estão aterrorizados porque há veneno por toda parte. Uma aluna que também é do tipo escorpião diz que nunca usaria um feitiço tão perigoso. Eles percebem que Hannah está na caixa de Pandora e concordam em manter distância dela. Hannah ouve eles, e Pika percebe que isso a está incomodando. Pika encoraja e diz que foi realmente impressionante que ela derrubou todos aqueles insetos com um ataque. Hannah diz irritada para ela calar a boca e parar de tentar se aproximar dela. Ela diz que Pika agora entende do que suas habilidades são capazes, então se ela valoriza sua vida, ela deve ficar bem longe dela. Cloud está observando e ele está frustrado porque pensou que eles finalmente estavam começando a se dar bem. Ele sabe que eles precisam começar a se mover mais rápido ou ambos vão falhar. Enquanto isso, vemos que Leo está em má situação. Ela é a primeira a chegar ao terceiro desafio, mas não acha que conseguiria passar. Então aprendemos como essa masmorra realmente funciona. Os alunos escolhem uma de muitas entradas, abrem caminho por 3 desafios e chegam ao objetivo, que é a Sala do Ouro. O desafio final é a área de descanso dos grifos. Isso significa que o ouro é guardado pela população adulta principal de grifos. Capella diz que este desafio é brutal, mas ela se lembra que veio aqui junto com Eve.
Ela diz a Eve que elas conseguem, mas vê que Eve já está na boca de um dos grifos. Ele está pronto para comê-la viva, e Eve apenas diz que está gostoso e quentinho aqui dentro. Ela também está cansada, então é hora de uma soneca. Sua pulseira de Hermes ativa para salvar sua vida, e Eve é desqualificada. Eve era a colega de equipe de Capella, então Capella chama de idiota. Perto dali, Tarf e Chiron também chegaram ao desafio final. Tarf luta contra os grifos, e ele se pergunta se Chiron está bem. Tarf diz que é muito perigoso por aqui, então ele diz a Chiron para esperar enquanto ele pega o ouro. Chiron quer ajudar, mas Tarf é muito protetor com ele. Tarf lhe dá um monte de armadura e repelente de insetos antes de dizer para ele ficar bem aqui. Chiron fica ofendido por ser tratado como criança, e ele lembra a Tarf que este é um exame. Ele jura passar por isso sozinho e corre para frente. Ele declara dramaticamente que está prestes a liberar seu ataque super ultra mágico, e diz a Tarf para testemunhar isso. Infelizmente, ele é apenas comido pelo grifo, e a pulseira tem que resgatá-lo. Tarf chama por ele, e Chiron é desqualificado. Tarf imediatamente declara que está logo atrás dele, e ele também é comido. Um dos instrutores provoca Cloud porque o desempenho de seu clã está uma bagunça. Cloud espera que seus alunos se recomponham porque eles nem sabem o quão difícil é o desafio final. De volta com Pika e Hana, elas chegaram à área do desafio final, e as coisas estão intensas. Há muitos grifos para lidar, então Hana libera seu feitiço defensivo mais avançado chamado Polvo Escorpião. Hana diz a Pika para ter cuidado porque esses tentáculos venenosos detectam e capturam qualquer coisa em sua proximidade. Duas alunas estão aterrorizadas com sua magia, e dizem que deveriam ficar bem longe. Hana concorda com elas e diz que se não querem se tornar presas dos tentáculos, devem ficar ali olhando aterrorizadas. Hana chama a atenção de um grifo, e ela pensa que essa magia a protege de todos os ângulos. No entanto, a desvantagem é que consome muita energia mágica. Ela determina que, como há tantos grifos aqui, isso deve significar que o ouro está por perto. Eventualmente, os grifos que a perseguem começam a recuar. Isso significa que ela passou pelo pacto, mas as outras alunas não tiveram tanta sorte. Ela deixou todo mundo para trás, incluindo sua colega de equipe, Pika. As duas se olham, mas Hana decide deixá-la mesmo assim. Ela está determinada a conquistar o primeiro lugar sem a ajuda de ninguém. Ela eventualmente vê a entrada para a sala, onde o ouro é guardado. Infelizmente, ela fica horrorizada ao ver que outro monstro está atrás dela. É um grifo mutante maciço com 2 cabeças e 4 asas, e é muito maior e mais poderoso do que qualquer coisa que ela já enfrentou. Hana está abalada, mas diz a si mesma que ainda tem o escorpião polvo. Ela se mantém firme e declara que vai passar. A criatura responde usando magia elétrica que destrói completamente seu escorpião e a arremessa para longe. Hana percebe que não tem mais opções defensivas contra os choques elétricos, e está quase sem magia. Ela começa a questionar se realmente pode derrotar essa coisa sozinha. Ela diz a si mesma que tem que fazer isso, porque se pedir ajuda pode machucar alguém de novo. Então vemos um flashback doloroso que revela o que está por trás do isolamento constante de Hana. Uma garota grita que seu braço dói e um servo chama um médico. A jovem Hana fica ali pedindo desculpas e dizendo o que aconteceu porque ela tocou. A garota grita com Hana para se afastar e a chama de aberração. Este momento destruiu Hana e moldou tudo sobre como ela interage com as pessoas. Ela desesperadamente quer evitar machucar mais alguém e não quer se machucar. É por isso que ela declara que vai derrotar essa besta sem a ajuda de ninguém. Ela não tem muita magia sobrando, então terá que atingir a besta com seu ataque mais poderoso. É chamado de Escorpião Imperador e é um feitiço devastador. O grifo encontra um ataque próprio e seus poderes colidem. Hana está horrorizada porque sua magia mais poderosa não foi suficiente para vencer. Ela admite que perdeu e o grifo prepara outro ataque. Sua vida está prestes a acabar, mas ela ouve Pika dizer a palavra anima. Pika está segurando o grifo e pergunta se Hana está bem. Hana está chateada e exige saber por que Pika veio atrás dela. Hana lembra que disse para ela ficar longe e Pika não acredita em quão teimosa ela é. Pika está esperando um agradecimento, mas Hana se recusa a dizer porque nunca pediu ajuda. Pika ignora tudo isso e diz a Hana que ela parecia meio feliz quando estavam navegando pela masmorra juntas. Ela diz que no fundo, ela aposta que Hana realmente quer alguns amigos. Hana perde a compostura, mas Pika diz a ela que agora não é hora de discutir. Ela precisa da ajuda de Hana para derrotar essa coisa porque não há como ela vencer sozinha. Hana hesita porque teme que possa machucar Pika novamente. Ela desesperadamente quer evitar isso porque nunca quer que ninguém a olhe da mesma forma que a garota em sua memória. Ela passou tanto tempo tentando evitar ser a causa de dor para alguém. Pika pega a mão dela e diz que não tem medo dela. Hana fica chocada e ela puxa a mão dela.
Jazz e Pika percebem que o grifo não está atacando, e ela se pergunta se ele está dando espaço. Hana diz que a magia da Pika pode ser o motivo. Madeira não conduz eletricidade, então magia de planta pode ser a fraqueza do grifo. Pika fica maravilhada de novo e diz para Hana que ela realmente manja dos paranauês. Ela se pergunta se tem um jeito bom de usar isso, e Hana tem uma ideia. Hana conta o plano, e elas entram em ação. Pika chega o mais perto possível do grifo e chama a atenção dele como isca. Quando ele usa seu ataque de raio nela, ela se defende com Anima. Nesse momento de destruição, Hana avança de perto e acerta ele direto com seu veneno mais forte. O plano funciona perfeitamente, e Pika fica em êxtase. Hana diz que tudo o que precisam fazer agora é correr até o veneno fazer efeito. Lá fora, vemos a nuvem inquieta, sabendo que ainda não acabou. Pika fica apavorada, pois o grifo parece sorrir para elas. Hana admite que já estava com tão pouca magia que não conseguiu produzir veneno suficiente para derrubá-lo. O plano falhou, e Pika é jogada para trás pela fera. Pika se pergunta como a fera pode ser tão poderosa, e Hana diz que precisam achar um lugar para se esconder. Obrigado por assistir meu resumo, não se esqueça de curtir o vídeo.